Estamos começando mais um Inovcast aqui com estratégias na mesa e do meu lado, o host e head coach Fulvio Mamed. Seja bem-vindo aí, Fulvio Mamed. Obrigado, cara. Parabéns, né? O 23º. 23º, hein? E hoje um patrocinador especial para comemorar aí o primeiro lugar de Franca nos Jogos Regionais, Exato. Estrela Frios. A gente falou que o nosso convidado especial, Matheus Caetano, viria e ele estava levando o esporte da cidade pro ranking aí, no topo. Exato, voltando ao topo. Número 1, né, cara? Exatamente. E já vem de anos aí acontecendo isso, Verdade, né? Sim. Então... Toda vez que o Matheus entra lá nessa parte da coordenação do esporte aí, o Franca fica em primeiro lugar. Cara, segunda vez assim, a gente gostaria de parabenizar toda a Secretaria de Franca aí, Secretaria do Esporte, todos os envolvidos, não só o Matheus, né? Sim. Os professores, os atletas, parabéns, pessoal. Acho que isso é uma conquista de todos, né? Sim, com certeza. E, Matheusão, seja bem-vindo, se apresente a todos os telespectadores. Hoje a gente já é mais de 200 mil cara, em visualizações, né? Então, acho que os cortes estão dando resultado, né, Fulvio? Sim. Fico muito grato pelo convite, né? Quando você entrou em contato. E fala de esporte, né? O que a minha vida é o esporte, né? O resumo, eu posso pôr comecei não muito cedo por falta de oportunidade, né? A gente criado em bairro, não tinha oportunidade de pagar escolas particulares. E fazendo um adendo aí, né? Não começou muito cedo, cara, mas com 3 anos eu já vi ele dando aula de judô. É verdade. Não parece, né? Eu rodei de pneu. Não, tá bem, cara. Tô bem. Porque eu já dei aula pro público também na faculdade. Foi professor. Foi professor na faculdade. As pessoas assustam. Tem os cabelos brancos aqui. Mas... Só tirava nota baixa? Recuperação? Não, pelo amor de Deus. Se eu não me engano, ele acumulou 2 faculdades na época, né? Foi 2 faculdades. E a gente fica orgulhoso, né? Porque entender, né, a parte do profissional de educação física, juntamente com o que trouxe nós hoje, né? Sim. A arte suave que trouxe as oportunidades, que fez a nossa vida diferente, Exato. né? Pessoal, pra quem não sabe, a gente não falou ainda, e eu acho melhor nós apresentarmos do que ele falar. Matheus é faixa preta de judô e de jiu-jitsu. Exatamente. Então, isso aí. É casca grossa, não é só lá a parte de gestão esportiva, né? Não é só aqueles índices, aqueles números, não. Sim, na parte só teórica, não. O cara sabe também, lutar, sabe sair na mão, em cima e embaixo. Então, cuidado, se encontrar na rua, cara. Não parece, mas é. Mas isso que é o legal, né, cara? E graças, né, a Deus, a gente... fica orgulhoso, né, de ter saído do tatame ali, hoje poder fazer a parte administrativa e realmente ter um olhar. A gente fala para essa meninada hoje, faz oportunidade. Eu tive oportunidade em 2015, 2016, para os Estados Unidos com a equipe de vôlei feminino. Olha isso aí, cara. De Franca. Com o professor Paulo, as meninas do bairro Aeroporto, do Leporace, e você poder oportunizar isso e chegar nos Estados Unidos... E ver como eles tratam o esporte, né? Que através daquele montante, através daquele monte de gente praticando esporte, eles tiram as equipes. A gente não presta atenção, mas não existe campeonato de voleibol profissional nos Estados Unidos. E são campeões, são campeões olímpicos, são campeões mundiais. Sim. Tanto masculino quanto quanto feminino, né? Isso, tudo base, a massificação daquilo. Então, assim, eu aprendi bastante com o professor Paulo, na época, que era da Associação Francana de Voleibol. Para mim, foi um grande mestre aí, né? Ele trouxe o voleibol para Franca, veio de fora, mas ele que elevou a nível nacional. Um abraço pro Paulo. Paulo foi meu vizinho muitos anos Paulo lá na chácara. Isso. Então, fazia quando eu era criança, no SESI, ele era o técnico do vôlei feminino. Treinava as minas lá no SESI. Isso há muitos anos atrás, em década de 90, a gente disputou Liga Nacional C, Campeonato Paulista, com vitórias memoráveis ali no Clube do Champagne. Então, assim, eu tive bons professores de observar. E trazer o ensinamento do tatame para dentro da administração é super importante. Sem sombra de dúvida. Porque você traz uma cultura oriental muito forte dentro disso, uma educação que é invejável. E o brasileiro, né, por si próprio, ele vai se adaptando a tudo. E o legal que você citou aí de trazer
os ensinamentos do tatame para gestão não é só gestão pública, gestão privada também, Exato. né? Isso, dentro da sua casa. Exato, isso, cara. da sua casa. E essa gestão, Fulvio, do tatame para gestão pública, hoje ela atingiu o ápice da região. Exatamente. A gente tá vendo muito isso aí, não uma escala tão grande igual dos jogos regionais que Franca conseguiu o primeiro lugar, mas no jiu-jitsu, em forma geral, a gente estava conversando aqui antes de iniciar o programa, falando isso aí. O tanto que a gente conseguiu alcançar até hoje um negócio que ainda não imaginava. Às vezes a gente vai pensar que nós somos repetitivos aqui, nós estamos falando, mas é importante frisar sempre do grau, do nível que a gente conseguiu alcançar em cima do esporte. E o que o Gustavo estava falando, trazer a disciplina do tatame para as outras modalidades, para a gestão, no geral, isso daí, né? E para vocês, pessoal que está acompanhando aí, os telespectadores ao vivo na live, por que a gente chegou no objetivo de chamar o Matheus para vir aqui? Porque além de faixa preta de judô e de jiu-jitsu, toda a Secretaria de Esportes, os atletas, eles conseguiram aí, tem conseguido desde 2013, salvo engano, né? Ficar em primeiro lugar na região, em todas as modalidades aí, né? Juntando a somatória de pontuação, né? E isso, pessoal, não é uma coisa fácil. Você pega Ribeirão Preto, tem 1 milhão de habitantes praticamente aí. Sim. Nós temos a metade. E mesmo assim a gente tem ficado na frente deles, né? O que você acha que a filosofia do tatame tem contribuído para você aí gerir professores, gerir alunos, gerir atletas? Porque você fez parte aí da equipe de judô, né? Sim. E a equipe de judô teve êxito aí nos jogos regionais, né? Tanto no masculino quanto no feminino. O que levou você, Matheus, a essa filosofia sua de artista marcial a agregar vários cargos, várias funções dentro dessa Secretaria de Esporte e conseguir elevar o nível do nosso esporte da cidade de Franca? Olha, o histórico, né, dentro o que o judô, o que a gente consegue transportar isso do judô, do jiu-jitsu, das aulas em faculdade, né, da história, do trabalho que vocês estão fazendo com aquele projeto de vocês que a gente estava conversando um pouco antes aqui, que é uma coisa que o norte-americano tem de reconhecer a história da pessoa. Exatamente. Da onde que vem, origem, como que veio, por que valorizar veio. Isso, né? De valorizar isso. O brasileiro precisa aprender isso. E elevar, né? E elevar isso. Né? Então, desde a disciplina de horário, a disciplina que você tem que respeitar o outro, a disciplina que você sabe se defender se você não precisa atacar. Sim. Né? Então, isso tudo você levando para a administração, a gente está um passo à frente. Tá? Então, desde 2013, quando eu fui convidado pelo prefeito Alexandre, que também ele nadou, jogou basquete, jogou vôlei, né? Jogou vôlei, judô, e isso facilitou muito, porque foi uma pessoa que entendeu aquilo. E é um excelente gestor, né, cara? Excelente gestor. Você recebeu lá no final do ano passado também, o Baldock você recebeu na prefeitura lá. Sim, evento, não tenho o que falar, o que ele está fazendo com a cidade, faz parte da gestão de vocês. Sim, faz parte da gestão. Então, assim, essa visão esportiva facilitou bastante. E a visão, que a gente volta um pouquinho lá da visão norte-americana, foi dessa visão histórica, de ter um histórico que a gente foi a convite de 2 atletas aqui de Franca, que foram atletas do Paulo lá atrás. A gente chegou lá, tinha a história das meninas da parede. Quando elas chegaram, foram campeãs universitárias. Valoriza, né? Valoriza demais. Reconhecimento, isso é importante pra caramba, né? Eu acho que se a gente não reconhecer as nossas origens, a nossa base, pai, mãe, nós não vamos pra lugar nenhum. Não, porque aí você não vai ter nunca alguém que você almeja ser. Não vai ter nunca um herói, não tem referência nenhuma. Não, por exemplo. E é o que falta hoje em dia pra nós brasileiros, né? É o que eu falo, dentro do tatame até hoje pra todos que me perguntam. Por que você faz isso, Gustavo? Eu falo pra eles assim, cara, se meu primo, que é meu mestre, faixa preta, não der continuidade nisso, quem que vai ser minha referência que pôs a minha faixa preta na minha cintura lá na frente? Não pode deixar morrer, né? Quem que vai pôr minha faixa coral na cintura? Então, enquanto eu estiver vivo e treinando, eu vou levar ele. Ele vai estar. E se ele tiver, o mestre dele lá atrás, o mestre animal, vai estar também, porque nós vamos levar. Então, se não tiver isso, cara, não tem essência. Você vai falar para quem? Para os seus alunos, para os seus filhos? Quem que cuidou do esporte aqui em Franca, que a gente foi durante aí, vamos pôr 10 anos, 12 anos consecutivos, que fez o esporte crescer na cidade? Foi o Matheus, a secretaria junto com o Matheus, os demais diretores, secretários, prefeitos. Aquela gestão elevou o esporte. Sim.
Então a gente tem que ter esse reconhecimento. E aqui fica uma crítica construtiva pro departamento de marketing da prefeitura. Nós gostamos de esporte. Exatamente. Todos os empresários de Franca gostam de ver esporte. E eu pratico esporte. Se eu gosto de esporte, eu gosto de estar na frente de Ribeirão Preto. Tá? Isso tem que ser mostrado para a cidade. Eu tenho que chegar em Franca, lá em frente ao Galo Branco. Fazer fusca com os negros de Ribeirão. A gente é melhor que vocês, pessoal de Ribeirão Preto. E não importa, é no jiu-jitsu, é no ciclismo, é no judô. Você sempre vai ter uma rixa com nós. Saudável, é claro. Saudável, é claro. Mas a gente foi muito bem recebido lá. Sem sombra de dúvida. A delegação nossa com 460 atletas. Então, talvez quando você fala só, fiquei em primeiro lugar, o que houve atrás... desde uma licitação para o buffet, tudo, uma né? cama, a escolha da escola. É uma baita de uma estrutura, né? Que auxilia o pessoal, né? A logística. São quantos atletas hoje? Que foram para os Jogos 420 classificados. Que são 44 modalidades, Franca. Que são respaldados pela Secretaria de Esporte Franca hoje na cidade. Olha, respaldado, que recebem Bolsa Atleta por volta de 370, há uma variação pequena aí. Mas que a gente tem as equipes de base, né? Sim, exato. Então, hoje, você vai falar em... A gente divide, conforme o prefeito Alexandre nos solicitou, né? E dando continuidade ao trabalho que eu fui presidente da FEAC, hoje o secretário, o Beto Saad, a gente tem uma pirâmide, na qual a gente tem a base dela, que é a iniciação esportiva. Quando eu falo iniciação, ela é dos 4 aos 70 anos. Sim. Tá? Quando a gente tá falando. Todas as modalidades. E depois ali a gente faz uma filtragem, que a gente chama de talentos. Que vai profissionalizando. Né? Talentos do futuro. E esse que vai chegar para representar a cidade, que legal, aconteceu agora. Tá? Então, tem toda uma estrutura para estar captando esse pessoal, trabalhando desde a base lá embaixo. Hoje você pode falar em torno de 2 mil atletas ligados diretamente a isso. Olha que espetáculo, cara. Tá? Porque hoje a gente disputa com Paulista, né? Profissionais, esse semi-profissional que disputam os jogos aí, né? Mas hoje abrange quantas crianças, adultos, idosos na cidade de Franca? Hoje a gente tem cerca na escolinha entre 15 e 17 mil pessoas em 44 modalidades. Não é uma gestão de um time de futebol. Não. 44 jogadores ali. Que isso engloba a Francana, isso engloba a categoria de base de basquete. Franca Basquete. Isso engloba tudo, né? Tudo, a prefeitura está envolvida em todas. O que eu percebi nos jogos regionais? Que os atletas que jogaram basquete, eu acho que se sagraram campeão do basquete, já eram atletas que já tinham se aposentado, meninos mais novos. Matheus, Márcio Dornelli. Exatamente, os meninos. Cara. Olha que legal, cara. Não sabia porque não. O que acontece? Hoje os jogos regionais, ele bate um calendário junto com a LDB e junto com as férias dos atletas de basquete. E a gente teve hoje o nosso campeonato de basquete, tem 25 times. Aquela de série Franca. ouro. De Franca. Não, é o torneio de basquete. Ele é dividido em série ouro, prata e bronze. Isso. Não tem no estado de São Paulo, eu acho que até a nível Brasil, 25 times de uma cidade, dentro de uma cidade. Cara, é muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. São mais de 400 atletas jogando basquete. E tudo ex-atleta, gente que gosta, e aqueles que não tiveram empresários, meninos que de bairro. Não subiram pros times grandes, mas os caras são bons de bola, né? São bons. E assim, foi 30, 40 pontos, porque você resgatou novamente, né, aquela competitividade dessas pessoas que já tinham parado. Esse ano ainda entrou o basquete 3x3, que é bem legal também. E eu fico todo ano, né, não vai entrar o Gil. As federações precisavam entrar no consenso. Exato. É muita federação, né, muita cara? Federação. É muita federação. Quando você fala o judô, você tem a Federação Paulista que vai mexer. Sim, o taekwondo é taekwondo. E aí, no karatê a gente tem dificuldade, porque chega lá, são várias federações e várias formas de ver arbitragem. Aí você entrou. Exatamente. O que a gente sentiu dificuldade no interior, por isso que a gente está trazendo o Múzio de Anjos, dia 23 de agosto, na Faculdade de Direito de Franca. Por ter diversas federações no jiu-jitsu, não unificar isso, existem diferentes interpretações e formas de pontuações no jiu-jitsu. Mudou muito a interpretação. Então, tipo assim, cada evento hoje do jiu-jitsu tem uma arbitragem diferente. Que nem o evento do Abu Dhabi, ele é totalmente diferente do evento que a gente está acostumado a fazer, do que a gente luta. São 10 minutos de luta, vamos colocar cada luta. Os primeiros 5 minutos só vale finalização, não vale ponto. Então não adianta o atleta raspar, acelerar o passo, porque nos primeiros 5 minutos, se ele não conseguir finalizar, não vai adiantar nada. Então é uma regra diferente.
Então, até a interpretação em o que é vantagem, o que não é vantagem... Até a preparação física vai mudar, tudo, né? Muda tudo, você exatamente. Fica 5 minutos tentando finalizar. Isso aí, tem que você sabe quantos atletas de jiu-jitsu tem hoje no Brasil? No Brasil, 2,5 milhões. Cadastrado, né? No total, entre as federações milhões. E a Confederação Internacional. Fora o que, por exemplo, eu não tô federado esse ano. Então eu não tô contando. O restante tá federado. É tanta criança que tá no tatame. Então acho que a gente não conseguiu transformar um esporte olímpico, um esporte que vai para os jogos regionais, estaduais e demais, por conta dessa divergência aí de federações, de regras de arbitragem. Porque se acontecer, fica mais fácil a comunicação, né? Com certeza. Fica mais fácil a comunicação. Unificar. Né? Lógico. Que é igual, as pessoas perguntam, o que você vê a diferença do judô com o jiu-jitsu? Se eu for lutar judô lá na França, o mesmo golpe, o Sotogari vai ser o mesmo. Ippon, Vazari. Se eu for em Minas aqui, fazer uma posição, o cara já mudou o nome da posição lá. Sim. Muitas vezes falava que eu dava aula na UENG, na FADEF em Passos, né? E treinava lá com o professor Ézio, com o Flávio Reis hoje, vocês também conhecem, né? O Flávio Reis é bem conhecido agora. Talvez você fazia alguma posição lá, você vinha aplicar aqui e falava, opa, espera aí, eu não conheço. Aí eu queria ver, mas essa daí é tal. É outro nome. É outro nome. Exatamente. Tá? E talvez pelo ego, né? Sem sombra de dúvida. Exato, isso agora o judô, você não consegue colocar o apelido. É uma das coisas que o jiu-jitsu precisa mestre, crescer. Exatamente. No jiu-jitsu cada posição tem o nome de quem fez, Porque hoje, aqui de Franca, nós temos professor nosso na França, tem professor nosso na Austrália, tem professor num monte de lugar. Sem sombra de dúvida. Olha que legal. Todos bem-sucedidos, né, cara? Todos muito bem-sucedidos, né? E super. Sérgio, Jackson, putz, os caras são exemplo mesmo, né? Dá orgulho. Dá, sim. Né? O Sérgio lutou boxe por Franca. Sim, não. A gente sabe do sacrifício que tinha, da vida de sacrificado, tanto dele quanto do Jackson também. Quando mudou pra lá, dormiu em banco de praça. É bom a gente lembrar isso aí, porque às vezes acha que o cara hoje vê ele lá, bem de vida pra caramba, bem-sucedido na França, tem várias academias na França já, mas quando chegou lá na França, dormiu no banco de praça. Sim. No início. Cara, plantou, mas aí teve um diferencial. O Jackson, ele é muito pra trás. O Sérgio, curva, ele já entrou num projeto da prefeitura, ele já lutou boxe, já teve um respaldo maior. O Jackson foi desbravando tudo, né? Exatamente, já tinha uma noção, né, cara? E ele foi bem lá atrás, cara. Não tinha esse acompanhamento, tem hoje essa gestão. E é o histórico dos pioneiros, né? Que a gente tem que valorizar. Demais. Quando esses caras vêm, você tá puxando. Cara, não tô valorizando o que é produto nosso. E aí tem... porque a pessoa não sabe a história, né? Não viu lá pra trás, só vê agora o cara lá em cima, né? Aqui nós não puxamos saco de ninguém, gente. É preto no branco. A gente lidar com fatos, né? É número. Exato. Se tá dando resultado e você tá enquadrado naquilo... Tem que acontecer mesmo, cara. Tá acontecendo. Tá louco, exato. Então isso é um privilégio. Hoje, tá louco. Montou academia, tudo. Não, demais. Eu lembro do Joshua chegando na academia do Leporace. Menino que a mãe deixou com 10, 11 anos. Sim. E um menino super família, criou a família dele. Humilde. Foi buscar os cursos, fez curso junto com a gente lá em São Paulo, foi atrás, tá batalhando tá fazendo um projeto legal, isso aí tem que se valorizar mesmo. Tem que mostrar isso. Exato. E um menino de bairro, igual eu fui. E legal você falar desse menino de bairro, porque você nasceu e cresceu no Leporace, né? Sim. Como é que foi essa ascensão? Por que você escolheu o tatame lá atrás, você foi pro judô? Como é que foi isso? Conta pra população que tá ouvindo aí a gente, esse início seu, essa jornada sua. Tem muita gente que fica meio assustada, né? Quando você começa a falar de história, mas a gente não pode nunca esquecer de onde que a gente saiu. Perfeito. Tá? Eu te falei que foi um conflito entre meu pai e minha mãe quando a gente tinha 14, 15 anos, a gente conversou aqui anteriormente, né? Que talvez estava escrito para ser aquilo. Aí eu e minha mãe e meu irmãozinho saiu de casa, meu irmão hoje mora na França, e ele é 6 anos mais novo do que eu. Minha preocupação, eu trabalhava no Calçados Quissol, lá no Guanabara, né? A gente até se emociona, né? Como a gente fala. E ali, minha mãe falou assim, o seu irmão tá um pouco esquisito e tal, e meu primo, que tinha condições, começou a fazer judô, lá na Associação São Marcos, na General Carneiro ali. A gente tá falando isso de 35 anos atrás. Década de 90, né? Na década de 90. E um dia eu fui em um campeonato com ele em Uberaba. Eu fiquei apaixonado. Aí o cara, começa a fazer. Eu falei, cara, não tinha dinheiro. Sapateiro, ganhava salário mínimo. Ainda tava fora ainda, meu pai com esse conflito. Virou um arrimo de família ali, né? E nisso, depois meus pais
voltaram a morar junto, reataram, hoje fizeram até 50 anos de casamento. Depois desse conflito, fui convidado para fazer parte, vou te dar uma bolsa. Falei, cara, é a chance da minha vida. Fui numa loja daqui de Franca, comprei um kimono daquele simples, já tinha 15 anos, e era tardio. Porque eu lembro, o Rodrigo China era faixa verde, Rodrigo Vilera era faixa verde, Zacarias faixa marrom, Luzia faixa roxa. Já tava lá na frente, né? Dalto faixa marrom, tava lá na frente. Eram os meus espelhos ali. Sim. Eu falei, quero ser igual. Legal isso aí. Quero ser muito igual. Legal isso aí. Cara, eu acho que na primeira oportunidade que eu tive, em 3 meses, eu já sabia a apostila inteira, até na faixa verde, já sabia tudo. Saí da faixa branca, fui fazer os testes, o professor começou a perguntar. De repente, ele me aparece com a faixa amarela e me coloca na cintura. Falando, olha, você já tem 15 anos e tal, então... Pra mim, aquilo foi o ápice, né? Eu falei, nossa, olha, comecei agora e nisso... o reconhecimento. O reconhecimento, você fala, nossa... Né? De empoderamento. Sim. Pra um cara que saiu lá do Liporás, trabalhar na fábrica de sapato e tal. Primeira oportunidade que eu tive, jogos regionais. Eu pesava 55 quilos, não tinha super ligeiro. Aguinaldão, professor Aguinaldo, que faleceu há pouco tempo agora. E fui lutar com aquele cara daquele tamanho. Eu acho que ele é maior que eu fui. Maior que eu, isso é verdade. Punha a mão nele aqui, ele do outro lado. Punha a mão nele, falei, cara, mano. Não dá. A humildade do cara, faixa laranja ali. Ralei, manter o peso ali e tal. Aí um dia o Zacarias, vamos começar a treinar às 5 horas da manhã? É o horário que eu tenho, porque o Zacarias também, o professor Zacarias também trabalhava em fábrica. Dormia lá no cantinho do tatame lá, antes de começar o treino. A gente treinava 5 horas da manhã, até às 6h30. Tomava uma ducha rapidinho, ia pra fábrica. Saía da fábrica, quando eu já comecei esse treino, faixa laranja, faixa verde, no Calçados Status, ali no distrito. Sim. Parava parava ali perto da choperia ali, descia a rua correndo. 5h15 eu já tava em cima do tatame. Treinava até... Já entrava suado, porque vinha correndo lá de cima do Chopp Real. Já aquecido, já. Treinava das 5h15 até 6h15, subia correndo, que aí eu mudei pra rua do Ciretran, na Estevão Leão Borrô. Nesse atrito que teve meu pai lá, a gente resolveu alugar uma casa, alugou a de lá e veio morar ali na Vila Nova. Eu subia... O ponto de ônibus era na frente da minha casa. Já começou a acender na vida. Leporás, Vila Nova. O ponto de ônibus era em frente da minha casa. Eu estudava lá no Homero Alves. Lá do outro lado da cidade. Tinha que cruzar a cidade. Eu entrava, minha mãe ficava esperando ver se o ônibus apontava lá, pra eu já sair do banheiro, colocar a roupa e estudar lá no Homero Alves. Chegava em casa, que antigamente você estudava até 15 para as 11 horas. Você tá com 15, 16 anos. Aí eu já tava 16, 17, quando eu vim trabalhar no Isso em 1994, Isso. 95. E ali o pessoal já começou, os mais novos já começaram a pegar a faixa roxa, marrom e ir pra faixa preta. Eu falei, cara, eu preciso acompanhar esses caras. Pra você ir pra algum lugar, você tem que andar com gente boa. Sim. E mirar sempre... Subiu o sarrafo sempre. A minha filha me contou onde que a Sensei do Z, papai, eu falo pra... Ela tem 12 anos, ela treina com o Everton, ela tem uma disciplina alimentar, ela totalmente focada. Ela falou assim, Sensei do Z falou uma frase, pai, que eu vou até comentar com minhas amigas. Mira na lua, porque no mínimo você vai estar nas estrelas. Exato, cara. Ó, pra você ver, uma criança, você escutar isso de alguém que veio do tatame... Já tem um discernimento, de alguém que tá dentro do tatame. Que tá dentro do tatame. Você já focada, tudo. Então, assim, essa virada de chave, eu falei só, eu quero isso, eu quero ser professor de educação física, eu quero ser professor de judô. E dali eu fui graduando, né, até na faixa marrom, quando eu fui convidado para você acompanhou, né? A Mariana também. Acompanhei não. Lá no Amazonas. Ele foi o primeiro cara que me colocou um kimoninho. Você não sabia disso, eu sabia. Você não vai lembrar, porra. Olha, ele... Olha, cara, como é que... Olha, você vê. Mariana ia treinar, cara, até emociona falar isso aí, porque, pô... Acho que eu tinha uns 3, 4 anos, minha mãe levava lá e... Ele tava dando treino lá no tatame do Amazonas, a Mariana treinava, o tio Nenê trabalhava lá.
E, pô, cara... Olha pra você ver o quanto que é importante. O tanto que marca. O tanto que a gente faz diferença na vida das pessoas. E, tipo assim, cara... Verdade. Eu poderia não treinar, ficar, não, vem cá, garotinho, vem aqui que você vai aprender isso. Pequenininho, cara, ia lá, dava uns rolamentos e tal, porque a turma já era um pouquinho maior. Sim. Mas já incentivava a gente a estar ali. Então foi o primeiro cara que vem cá, põe um kimoninho aqui, a faixa assim, pô, não esqueci nunca mais. E aí começa a labuta do meio acadêmico. Sim. Porque a gente trabalhava, o Zacarias me deu oportunidade, né, do local dele lá, porque eu ganhava o plano de saúde. E deixa eu só fazer mais um plano de saúde, um acréscimo aqui. Você tá com a Luzia até hoje lá na Caicã. Desde 1993, 94, 95, tá com eles até hoje, não largou. E aí foi evoluindo a gestão da academia, de todo mundo lá, isso, né, cara? Isso é legal, todo mundo cresceu junto, né, Matheus? Todo mundo cresceu junto. Assim, você não fechou as portas pra eles, não, você continuou evoluindo eles. Mas é que a gente, às vezes, tem que repetir sempre. O que nós fazemos aqui é o óbvio, você já vem com a gente, né? Cara. Não tem nada de obrigação ou não, mas tá fazendo muito, não é muito, não. Tem que ser mínimo, feito, exato. E o esporte, a luta molda. Sim. Te molda. Aí eu peguei e falei assim, na minha família, meus pais, meu pai corta sapato até hoje. Corta manual que as pessoas vão lá porque tá com 73 anos e corta sapato, o dedinho até torto lá, corta lá até hoje. Eu falei, cara, eu preciso ser exemplo até pro meu irmão. Eu preciso fazer uma faculdade. Só tinha Batatais. Claretiano. Aí abriu o curso de Educação Física aqui. Era um dos cursos mais caros que tinha, porque você estudava no Clube dos Bagres. Falei, o que eu vou fazer? O pessoal do Amazonas pegou e falou assim, olha, se a gente tem um projeto de bolsa aqui, se você quiser fazer química, tem como, que a gente tá precisando de químico que seja daqui de Franca para não trazer gente de fora. Aí tem anjos na vida da gente, né? Sim. E eu falei, faixa marrom de judô, trabalho com sapato quando eu não tô dando minhas aulinhas aqui nas escolinhas esportivas, fazer química, tá... Mas eu preciso fazer um curso universitário que talvez ele me joga para frente depois. Fiz 3 anos de química. Quando eu fui fazer matrícula pro 4º ano... Saiu educação física? Saiu minha bolsa do governo. Totalmente gratuito. O creche educativo. Você largou química? Larguei e fui fazer educação física. Aliás, eu sou da 3ª turma de educação física, né? E assim sempre surgem anjos na vida da gente, né? Era lá no Clube dos Bagres. Lá no Clube dos Bagres. Eu costumo... Não tinha o prédio ainda. Lá embaixo, cara, eu costumo... foi pro 2º ano. Costumo dizer que a gente tem que gerar movimento sempre. Sim. Se a gente quer aquilo, não é agora que a gente vai chegar ali. Mas vamos tracejando, movimentando, que daqui a pouco a gente chega. Olha, né? eu lembro, eu comprava a moto, pagava 7 meses, vendia a moto por 2 meses para pagar a mensalidade, para fazer a próxima rematrícula. Você já escutou essa história aí? Você já escutou essa história aí, né? E vai empurrando aqui, vai empurrando dali. Acabo de formar, recebo convite para trabalhar no colégio. Na época era o Colégio Objetivo. Até pelo Beto Saad, que eu fui presidente, ele foi meu diretor administrativo e hoje inverteu. O Beto Saad hoje está também na secretaria, né? Exato, então, exato. Beto, parabéns pelo trabalho aí, cara. E assim, a gente tem só que agradecer vocês, porque vocês tiram muita criança da rua e dá futuro para muitas adolescentes, jovens e adultos. Trabalho, excepcional mesmo. E numa fase, sabe quando você pega aquele... Tô trabalhando aqui... De repente, o meu primeiro casamento não deu certo, com 2 crianças. Me roubaram a minha moto dentro da Unifran. Minha moto que eu não tinha pago uma prestação. No nome do meu irmão, uma bagunça. Uma bagunça. Falei, putz. Aí o Beto Saad pegou, tem uma aulinha aqui. Começou a sair os primeiros professores que veio da Unesp. Quando vieram, trouxeram todo mundo. Me deu a primeira oportunidade da graduação. Eu falei, cara, eu preciso ser bom nisso aqui, que eu preciso me manter. Fiquei só 18 anos, graças a Deus. Mas eu fiz a oportunidade, porque eu fiz a minha graduação lá, fiz minha especialização, fiz mestrado, fiz doutorado. E aonde que a porta abre, meu amigo? Ele falou assim, o cavalo passa riado, você tem que montar. Exatamente. Vou te mandar meu currículo Lattes aí, e hoje a gente sabe, se eu pegar seu nome e jogar lá no Lattes, eu pego. Não dá, Fulvio. Se eu fosse apresentar o currículo Lattes aqui no começo do programa, a gente tava até agora. A educação física no Unifran, quando começou lá, cara, todo o pessoal lá sempre foi muito unido e sempre fez tudo em prol da próprio curso de educação física. Sempre deram baita atenção para todos que se comprometeram em aprender, em batalhar em cima. A Unifran, sem dúvida, tinha uma das melhores estruturas da região aqui, quando finalizaram toda a estrutura do prédio lá, né? E hoje ajuda a gente bastante, porque hoje os nossos atletas começam a usufruir também,
né? Que eles têm curso de nutrição, de psicologia, a gente vai tentar acordo lá com eles agora, porque a gente chegou numa fase que a gente precisa alavancar. Evoluir todos os profissionais, né? Então, assim, eu sou muito grato ao tatame em si, porque foi o que me oportunizou, que me levou pra fora, porque eu dei aula na cidade de João Pinheiro, dei aula no Paracatu, dei aula... Olha isso aí, cara. Dei aula em Brasília, dei aula justo por causa da luta que me levou a um curso de mestrado, a um curso de doutorado, me oportunizou. Né? Então, eu falo sempre isso para os alunos. Hoje eu não estou ligado diretamente ao tatame, mas eu tenho que fazer acontecer em todas as modalidades. Mas você vê que a faixa preta sua é para a vida. A gente fala muito isso aí. O mercado de trabalho tá vindo buscar o pessoal na arte marcial, porque justamente por causa desse comprometimento. Mas é assim, Matheus, que o artista marcial tem, né? Você não tá ligado ao tatame diretamente, treinando ali jiu-jitsu, judô. Mas eu tô nos bastidores você tá ali fazendo ele acontecer. Sim, esse ano eu tive a oportunidade, né? O professor Zacarias não conseguiu ir até Ribeirão, a Luzia ficou com a equipe feminina e eu fiquei com a equipe masculina. Olha que legal. Aqui. Cara. Olha que legal, cara. E também... E cuidando de todos os outros atletas, fazendo a gestão junto com o time. Né? Aí a minha parte de fisioterapia, eu ia lá, fazia bandagem, recuperava um do ombro lá do handball, chamava daqui. Olha isso aí, cara. Então não é só a parte de gestão, né? Você entrou pra dentro mesmo. Então quando você pega o troféu, operação ali, que você vê que você tem um gestor que confiou em você, né? Tanto o prefeito quanto o secretário, que te oportunizou aquilo de você realizar mais uma vez. E a gente enfrentou como se fosse a primeira vez a gente ganhando. Porque o ano passado a gente perdeu os jogos em 2024 para Araraquara por 3 pontos na última modalidade. E sabendo que a gente foi melhor. Tá? Que o papel, acho que da região, o estado viu. Os atletas são de Franca. É lá do Liporácio, é do aeroporto, é do Jardim Noêmia, é lá da Vila São Sebastião. Os meninos de futebol, um sonho. Você está lidando com um sonho, cara. Um sonho. Exatamente. Em algumas modalidades mais... Né? Você pega o menino hoje do basquete, o olho dele brilha, porque ele tem um monte de espelho. Sim. O futebol a gente não precisa nem falar. Você tem o Estevam, você tem o Luca Prior. Sim. Você tem... Eu lembro do Alex levando o Luca Prior. Cara, exato. O dia que eu vi o Luca Prior lá no Santa Terezinha, na Copinha de 2000 e... Se eu não me engano, na Copinha de 2018. Moleque ainda, tava no Atlético Paranaense já. Falei, Lucas, você não deve lembrar. O Alex falou assim, eu lembro. O Alex ele bateu uma falta no lanchão, né? E depois no final, ele que foi que me entregou uma plaquinha. Eu tenho essa plaquinha até hoje. A hora que passa, eu tenho orgulho, cara. Passa o jogo do Fortaleza lá, ver se o Lucas vai jogar. Não, eu também gosto. Se o Lucas tá no banco. Esse final de semana agora ele fez um gol lá. Que é isso? Cara, é um gol pra nós. Você vê no grupo do WhatsApp dos meninos, todo mundo encantado, né, cara? É alegria. E isso o esporte faz, que você falou. São 35 anos de amizade, nós, tatame. Sim. A gente viu, a gente riu e chorou já. Né? O Dalton perdeu o menino dele com o Gabriel, né, cara? Foi uma tragédia, né? Eu tava lá em São Carlos, eu fui o primeiro a chegar, fui o primeiro a recepcionar ele lá na porta da Santa Casa. Porque eu já sabia, porque eu tinha amizade, já tinha ligado pros meninos, mas olha, não tá legal, vai levar pela juventude, tá, mas como que você fala isso pra um pai? Né? Então a gente já viveu momentos de muita alegria, momentos de muita tristeza, mas nunca deixamos de estar junto. Já discutimos, já brigou, já bateu boca, já ser igual humano, qualquer gente. É ser humano, é relação, né? Mas hoje a gente, maduro do jeito que a gente está, a gente quer o bem. E é um artista marcial, né? A gente é artista marcial. A gente pode discutir quantas vezes for, mas a gente vai buscar sempre um final melhor. Um final feliz, vai buscar o bem de todo mundo. De todo mundo. E a gente tenta levar isso para as outras modalidades também. Uma modalidade bem interessante que a gente talvez não preste atenção, o handball. Começou a ofender lá na arquibancada, a arbitragem para e pede para tirar. Sim. Você lembra no Gil, lá no início, lá atrás, a xingamento. Nossa! Eu tomei disparada na cara de gente. Não, hoje você vai nos campeonatos, cara, que civilidade. Que civilidade. Tanto que mudou. Cara, o negócio tanto que mudou, tanto que virou. Sim. O tanto de criança que você tá tendo. Demais. E eu lembro quando eu comecei, cara, a primeira escolinha, que antigamente falava assim, ó, tem que começar com 7 anos. Não sei quem que tinha inventado esse caramba disso. Nossa Senhora. Eu fui numa escolinha, levei o currículo, né? Na Avenida Integração. Lembro como se fosse hoje. Se eu não estou enganado, era 1º degrau o nome da escola. Falei, cara, eu preciso... Não quero trabalhar de sapateiro, não desfazendo... mas eu quero almejar algo melhor, eu quero fazer diferente.
Cheguei nessa escolinha, na hora que eu entreguei o currículo, a mulher falou assim, que dia que você começa? Aí eu falei assim, olha... Agora. Quantos você quiser. Então, você já vem amanhã? Vem cá pra você ver as crianças. A hora que eu entrei, cara, não sabia se eu falava não ou sim. O menino de forma desse tamanhozinho. Eu falei, cara do céu. Eu liguei pro meu professor Marcos, que ainda era vivo ainda, o Marcos Bige, né? Ele faleceu já. Marcão, o que eu faço, cara? Eu aprendi que era com 7 anos. E aí? No segundo ano de educação física, perdido. Eu falei, caramba, meu. Pessoal, vou ter que ser criança novamente. Primeiro tem que envolver e entender esse mundo. Aquele mundo lúdico. E hoje eu vendo essa ideia, exatamente, né? Para os professores. Resgatar aquelas memórias. Porque não adianta eu querer falar de He-Man com os meninos. Sim, não dá. Eu tenho que falar. Tem que atualizar, né? Tem que atualizar. Isso. Então o professor sempre se atualize. E foi um desafio. Quando eu vi, eu estava dando aula em 7 escolinhas de educação infantil. E hoje você vê, eu vejo você fazendo trabalho nas escolas, vejo você fazendo... Falei, cara, foi a sementinha que foi plantando, é isso aí. Que o cara foi escolhendo. Todos nós passamos pela mesma coisa que você estava relatando aí. Chega lá e fala, cara, o que eu vou fazer? A vida inteira acostumado a dar só com esses brutamontes, cara forte, força, a molecada. E assim, era uma coisa que eu não esperava nunca. Essa reciprocidade da molecada. Abraçar e tal, essas coisas era nova. Pra mim era novo. E eles dividiam, né? Exatamente. Começou a entender isso. Ajudou os meninos e balé as meninas. Exato. Eu falei, gente, espera aí. Exato, cara. Calma aí. E era 4, 5 tatame na garagem. Aí um dia uma mãe chegou em mim, um outro caso bem interessante que a gente fala com criança, que a gente tem que entender o que você tá passando. A mãe chegou em mim e falou assim, professor, eu vou tirar ele do judô, ele não vai fazer mais aula, porque ele tá dando soco. Eu falei, olha, primeiro, não ensino soco. Aqui não tem. Você faz o seguinte pra mim, vê o que ele tá assistindo em casa. Próxima segunda você me passa. Na outra segunda-feira eu só de espreito esperando a mãe, né? Que eu já sabia que o moleque era Power Ranger amarelo, verde. Já tava lutando, esse menino é até médico hoje. Ele pegou... Mãe, já foi dando as costas, cara. Já viu que já tinha falado... Falou assim... Eu falei assim, você viu pra mim o que ele tá assistindo? Pra eu tentar acompanhar? Professor, que vergonha. A menina que cuida dele, deixa ele assistir só coisa de luta. E ele, é um tal de Power Ranger verde e amarelo, eu fui falar com ele me deu no meio da cara, eu fui saber o que era e tal. Aí eu peguei e falei assim, então eu já mudei minha versão. E esse mesmo menino, professor, a aula de judô, na onde você dá aula, você tem academia e tal, que eu preciso levar ele. Ele discutiu com o pai dele, que o pai dele tem que abrir a porta pra mim. Do carro. Porque eu ensinei que os meninos tinham que tomar água, esperava os meninos tomarem água, abrir a porta para os meninos. Trabalhei isso com eles. O menino, não, pai, você abre a porta para minha mãe. Então, assim, relatos que ficam, igual você gravou, que eu coloquei o kimono. Você não estava lembrando disso, né? A gente, mas não, é muita criança, muita né, cara? História, né? E pra gente fica gravado isso, a gente não esquece, cara. Não esquece, cara. E hoje, quando você encontra em algum lugar, é o professor, tal, né? Ontem aconteceu a mesma coisa, fui no supermercado, a menina falou assim, olha, eu ia com a minha irmã na faculdade. E você colocava eu como exemplo para os meninos para entender, para fazer a brincadeira, para fazer a atividade. A menina estava no caixa. Eu falei, que legal, cara, você fazer parte da vida das pessoas e de uma forma tão positiva, né? Sim. Porque a gente tem um histórico. Se você sai de um bairro, não tinha condições de pagar, e hoje você pode proporcionar isso. E aí tem um detalhe, é a vitória consagrada, né? E aí tem um detalhe, são coisas pequenas. Mas aí às vezes você nem lembra, porque na verdade é tão natural seu que você não sabe, mínimo, faz de coração fazendo sempre, exatamente. Cara, então eu acho que existe uma diferença aí de todas as modalidades, todas são benéficas para a população, todos os esportes, mas existe uma diferença ali do tatame. A gente já entrevistou várias pessoas aqui, eles falam que o tatame é um lugar mágico. É um lugar que o aluno não tem condição de pagar mensalidade, mas o professor, independente, fala, vem treinar, vem cá. É o mínimo que a gente pode fazer. Você não vai ver isso no tênis, você não vai ver isso em outras modalidades, porque antigamente o judô, o jiu-jitsu, era esporte elitizado. Sim. Era um esporte. Um kimono antigamente era caro. Lá não atrás era... seja agora, mas hoje caro, é mais acessível, né? Mais acessível. Dividido, tem condição. Você vai comprar na internet, é 12 vezes, você divide em 12. Mas antigamente já era R$100 um kimono, R$99, R$80, que era muito dinheiro naquela época. Um pai que trabalhava em fábrica, que nem o meu, o seu, não tinha condição. Nós éramos em 4 irmãos, eu tenho 3 irmãs. A minha irmã mais velha treinava, eu não tinha condição de treinar, que era 2 kimonos. A minha prima treinava, quando o dela sobrava, aí eu pegava.
Então era assim que funcionava, né? Sim, a gente relatos nossos de graduações anteriores, né? A emoção de você estudar, de você entender, de você passar, quando você amarrava a nova faixa na cintura, tá? Mas não que você ia conseguir bater no outro, não, a faixa, se você jogar duas uma em cima da outra, uma preta e uma branca, uma não vai morder a outra. Você fala pros meninos, né? Qual que é a diferença entre uma e outra? Você joga a faixa lá, a faixa vai estar na parada. Sim. Quem usa, né? Que tá ali, que vai ser digno daquilo. Exatamente. Tá? Porque a faixa, ela mostra que você tem um acúmulo de conhecimento. Exato, isso aí, de experiência. Isso aí. Tá? Que eu já vi faixa amarela, né, batendo em faixa preta. Sim. Esse ano, o nosso faixa verde aqui, o menino daqui de Franca, o Bernardo, ele ganhou de 2 faixa preta. E que o técnico, que é o de Guaíras, teve que ir no vídeo pra ver. E eu gritava desesperado, e que eu tava do lado de fora, eu poderia falar. Sim. O árbitro que foi despertar, porque foi tão rápido que eu falei pra ele, cara... Você fez o cara era um faixa amarela, um faixa verde ou faixa preta, então o cara ia olhar... Eu falei assim, você fez uma coisa que se todo mundo aprender, vai ser essencial. Você teve uma oportunidade com esse cara que ele tava te amassando, você tem que ter humildade que ele era melhor que você, e você esperou, a única chance que você teve, você jogou ele. Depois o outro moleque... com medo, amassou ele também. A única oportunidade que ele teve, ele fez ela acontecer. Então, o que a gente fala? Basta uma oportunidade, mas faz jus a ela. E dentro desse menino tem um sonho lá dentro. Sim. Com certeza. E vocês exponencializam. E as duas lutas, a segunda luta dele foi solo. Falei, acredita? Porque hoje o judô, a regra mudou um pouco, estão deixando rolar mais um pouquinho o solo. A oportunidade do solo. Tá, né? A oportunidade do solo, ela tá bem... Eles estão, enquanto tiver o cara se defendendo e o outro atacando, né? Ela continua. Então tem luta que tá acontecendo em 1 minuto e 1 minuto e meio. O que você tinha oportunidade, que tinha que ser muito rápido, hoje você já consegue trabalhar mais. E eles fizeram isso acontecer. Não foi eu, não foi ele, não foi... Porque a Sensei Luzia e o Sensei Isaac sempre falam, né? A gente não gosta muito de solo. Então, quando eu vou lá, os meninos falam, como que faz? A gente tá meio um pouco enferrujado de mobilidade, alguma coisa, porque tem que ter essa continuidade, né? Mas o conhecimento a gente nunca deixa. Nunca, porque hoje você tem oportunidade de vídeo, você tem oportunidade de assistir a luta do outro. Sim. Né? De foco, tá? E aprender a trabalhar. Porque eu também sou acupunturista, já faz uns 20 anos, e você trabalha com a cultura chinesa, na onde você trabalha não somente... Você trabalha com elementos, você trabalha com tudo. E para quem não sabe, pessoal, além de faixa preta de judô, de jiu-jitsu, formado em educação física e fisioterapia, exatamente, né, Matheus? E assim, muito orgulhoso de ser acupunturista, porque cara, é um negócio que me ensina cada demais, dia, né, cara. É uma demais. Coisa... a gente tá falando uma coisa de 4 mil anos. É isso que eu ia te falar, é milenar, né, cara? Milenar, Estão muito à frente, não tem jeito. E eu sou meio São Tomé, sou meio assim, ó, tem que ver pra crer. Exato. Muitas coisas eu aplico a técnica e falo, funciona mesmo. Funcionou. Não, é top demais, né, cara? É top demais. E isso me levou assim, ó, a cada vez mais, e o conhecimento é a única coisa que ninguém vai levar a nós. Exato. Conhecimento foi a mesma coisa que semana passada, é seu. É seu. Você pode estar tendo que pedir alguma coisa na esquina, mas o conhecimento não tá ali, não sai dali. Eu sempre apontava para os meninos e falava assim, ó, isso aqui, ó, cabeça, calma, vai chegar a hora. Principalmente nos jogos. Tá? Muitas vezes um dia a menina nos jogos ela falou assim, nossa, mas você entrega a medalha, você tá de auxiliar ali, porque eu preciso entender a modalidade dele para eu conversar com ele. Mesmo que eu não sou atleta de vôlei, exato. Mas eu escutando o que ele fala e escutando o que o atleta tá reclamando, eu consigo melhorar a performance do cara. A performance dele. Que talvez falta só uma virada de chave. Ou de dar um toque no técnico ou no atleta. Porque o voleibol, ele autoriza a pessoa a ficar gritando lá do lado, torcendo. O primeiro que eu vi cruzado, foi, cara, solta. Vamos, incentiva seu amigo. Que aconteceu no voleibol. O ano passado teve um menino que a gente foi vice-campeão os jogos foi em Barretos, se eu não estou enganado, do ano passado. A gente foi vice-campeão no vôlei. E eu estava de auxiliar técnico, que eu me inscrevo em todas as modalidades, tá?
Eu me inscrevo em todas na Suma. Ou como físico, ou como massagista, ou como auxiliar. Aonde para eu estar lá junto com o cara no banco. E num confronto, vamos supor, às vezes, horário das modalidades. Aí a gente faz um corre. Por isso que aí a gente vai. Todas eles vai movimentando. Isso, a gente vai movimentando. Caramba, é uma correria. E esse menino, eu entreguei a minha medalha que eu recebi pra ele, que tinha 2 na arquibancada que eram muito novos. Toma aqui pra ele, sorteio, tira o paroim, vamos ver quem tá com o senhor ganha. Esse ano ele foi vice-campeão e foi um dos destaques. Ele foi jogar. Aí eu falei só, na hora da reunião do voleibol lá, eu falei só, ele serve de exemplo. O ano passado ele tava na arquibancada. Esse ano ele tá aqui sendo um dos destaques. Ele recebendo a própria medalha dele. Ele nunca mais vai esquecer. Nunca mais vai esquecer. Cara, vai levar pro restante da vida. Isso é importante demais, cara. É o que fez que são parte professores, do né, cara? Vocês lidam com muitas pessoas no decorrer da vida. Então, vira uma rotina para vocês de bons hábitos, né? De ensinar e perpetuar aquilo para as próximas gerações. A gente tem vocês de professores. Então, foi um professor de judô, foi um professor de jiu-jitsu. O que vocês fizeram, eu vou lembrar pro resto da vida. Então, para vocês é natural aquilo. Vocês estão ali para ensinar. Para nós, fica marcado. Qualquer atitude que vocês fazem de bom grado para nós, ele me deu 1 grau na faixa, que é uma fita crepe só, uma fita adesiva, né? Pra lembrar pro resto da vida, né? Um esparadrapo. É um simples esparadrapo. Você deu uma medalha para ele lá na arquibancada. Nunca mais ele esquece. Você incentivou ele tanto que no outro ano ele voltou e foi destaque. Então, cara, vai criando essa chama, né, na cabeça das pessoas. Isso é legal demais, essa chama que vocês acendem é possível. Dá a volta por cima, levanta a cabeça. Vamos, cara. Ser bem sucedido. É um combustível que vocês colocam nas pessoas que isso tinha que ser mais divulgado, tinha que ser propagado, cara. Porque vocês estão sempre trabalhando. Cara, hoje a gente tem gestor de mídia social pra tudo. A gente gosta de ver esporte. Eu não quero saber se o cara tá asfaltando a rua, eu não quero saber se o cara colocou o hospital pra funcionar. Isso tem que funcionar, a rua tem que tampar o buraco. E quando a gente fala assim, em 1000 crianças praticando ginástica artística. Olha só, cara, é muita gente, né? Você pode ir lá. A sua aluna que tá treinando jiu-jitsu faixa marrom faz parte desse projeto de ginástica artística. A Juliana, ela faz, exato. Isso. Parceirona nossa, ela agora passou, lá com a gente na academia. Assumiu o concurso agora. Ela tá até com a ginástica rítmica. Isso, a gente não tinha em Franca. Você fala em 400 crianças praticando tênis de mesa. Mas não é por causa da fama do Caldeirão, não. É porque a gente pensou lá atrás. Você tem um centro de treinamento de tênis de mesa. Você tem mais de 200 crianças praticando xadrez. Olha a gente é atual campeão dos Jogos da Juventude do Estado. Vixe. Tem um menino em Brasília. Sabe de onde saíram esses meninos? Lá do aeroporto, lá da Zona Sul. E não ia ter oportunidade. E tem meninos que de classe social alta, que estão representando outras cidades, e os meninos estão aqui representando nós aqui ainda. Entendeu? Tem uma menina que está prestando vestibular para medicina, passou várias vezes, até agora não encaixou por motivos financeiros. Mas é atleta do xadrez, está com a gente lá. Você tem os meninos nadando, né? Que saiu do clube internacional, saiu do clube de sapateiro. Eu falei, gente, o orgulho que vocês têm que ter de Franca, da cidade, e hoje o que a gente consegue proporcionar para eles. Eu sou da época de um abrigo que era o Capitão América. Era um abrigo cheio de estrela, que quando você chegava à época dos jogos, você pegava ele não desfazendo, tá? Sim. Era a realidade da época, era o que tinha. Exato. Você ia pro jogo, você levava um prato, um garfo a colher. Hoje os meninos comem no buffet. E esse abrigo, ele cheirava já a naftalina já. Porque a gente vestia. Era um calor, cara. Nós andamos na cidade com aquele negócio, mas o que a gente tentou nesse ano foi despertar esse amor. Eu vi lá o símbolo que vocês usaram. Que o norte-americano tem muitos, e cada casa tem. Exato, uma bandeira. Cara, mas você despertou, porque a hora que eu vi primeiro lugar... Não, a gente já comentou na hora. Eu falei, cara, mas é de novo, sabe? É a boa gestão que os caras fizeram na primeira vez. Peraí, mas isso não era comentado, pô. Sim, mas... Isso ficava lá, na gaveta. Em 2013, quando a gente assume, a gente tem a notícia que Franca não era campeão dos Jogos Regionais há 25 anos. Olha isso aí, cara. Aí a primeira coisa que eu pensei foi, gente, a gente precisa aprender a ganhar e a gostar de ganhar. Coisa que você aprende lá no tatame. Eu preciso me graduar para chegar na onde que Ribeirão Preto e Araraquara tá. E são cidades maiores, tem uma renda maior do que a nossa aqui, né? Aí, em 2013, terceiro lugar.
com regra tudo mudada, depois de 25 criada. Anos sem ganhar nada. 3º lugar. Em 2014, a gente foi vice. Em 2015, a gente ganha os jogos por 2 pontos de Ribeirão Preto. Olha só, cara. Em 2016... Foi aqui, não foi os jogos em 2015? Foi em 18. Foi em 18, foi 18 aqui. Em 2016, os jogos começou na quinta. Ia terminar no outro sábado. Na terça-feira, a gente era campeão. Porque a gente aprendeu a ganhar. Eu falo, a gente tem que aprender. Eu sei. Isso é uma questão cultural. Tá? Aprender a gostar. Aprender a gostar de ganhar também. Não, mas só querer não suficiente. Eu acho legal e bater em todas as modalidades. Em todas as modalidades que os jogos têm, o pessoal tem representatividade na cidade. Mas né? Você escutou isso? Antigamente não existia isso. Você tem que aprender a gostar de ganhar. Exato. Isso acabou. Não, exato. Isso tem que ser. Isso tem que voltar. A gente fala muito isso aí, Gustavo. Cara, eu tenho que ganhar, eu tenho que ser primeiro. Tem que tirar, tem que ser. Mas quando começaram com esse discurso lá atrás na escola, o importante é participar. Cara, eu falei, cara, não vai dar certo. O importante é ganhar. A derrota faz parte do processo. Aí cara. Você entendeu? Você perder, você se frustrar é importante. Você aprende mais com a derrota e a frustração, e até mais que quando você ganha. Porque você revê o que você pode ter feito de errado, revê o que o outro adversário fez de melhor e consegue melhorar isso daí. Se você não enxerga isso daí, então tá fadado ao fracasso, cara. Agora, você entendeu o que está sendo implantado na cultura esportiva em Franca, que eu acho que tem que ser implantado na cultura esportiva do Isso a gente tem que valorizar bastante e propagandar mesmo. Do Brasil inteiro. Você tem que aprender a gostar de ganhar. É isso aí. Você tem que gostar de ganhar. Isso tem que ser reverberado. Sim. Isso aí tem que virar um lema da Prefeitura de Franca, da cidade de Franca. Nós somos primeiros. Sim. Vocês têm que gostar de ganhar em primeiro lugar em tudo, não só no esporte. Sim. Porque isso ficou pra trás, cara. E aí a pessoa faz o médio. Ficou esquecido, às vezes não foi dado a real importância. Exato. Você vai ser mais um. Exato. Se você pensa como mediano, você vai ser mediano. Sim, sim. Se você anda com pessoas medianas, você vai ser mediano. Sim. Porque nos cursos de coach, que muitos a gente já participou, eu participei em cursos com a IBC, que é top e tudo. Você fala, você é a média das 5 pessoas que você convive. Exatamente. Tá? Você é a média delas. Exatamente. Então, se você não tá indo bem, tem alguma coisa de errado. Com você de estar no meio daquelas pessoas, então você tem que andar com um cara sempre melhor que você. Sempre. Eu quero andar com campeão. Sempre assim, mano. Eu quero andar com campeão, porque eu quero ser campeão. Sim. Se eu não tô andando, eu não vou ser. Eu sempre falo para meus alunos, eu vou no campeonato aqui na região. Eu falo, cara, você tem que trabalhar pelo campeonato mundial. Pode ir na região, mas vamos tentar vencer o Anderson Silva, né? O Matheus Facho, né, de patrocínio, sempre fez por Franca. O Jonas e a Manu ainda lutam por Franca. Sim, a Manu tenta treinar lá na academia de vez em quando, né? Tá? Os dois ainda estão. A Manu no feminino e a mentalidade dos caras é vencedora. Muito. Eu conheço o Matheus, eu até brinco com ele. Eu lembro do Matheus, o Matheus ia de botina pra disputar o atletismo. Foi um cara que fez final de Olimpíadas, cara. Você tá o cara monstro. O Mumu, o Jonas. É um monstro. O Jonas é onde você nasceu ali. Ele aceitou. Ele foi. Hoje a gente tem o que era o Baby. O Baby. Ele foi sparring do Baby. Sim. E ele nunca se diminuiu. Ele é um dos melhores amigos do Baby. Cara, parece que ele tem música até na cabeça, cara. E você viu o Baby hoje. Boa demais, o Baby hoje deu uma paulada em todo mundo. Primeira coisa que ele foi fazer, eu vou treinar o Gil. O marketing dele foi colocar a faixa branca e falar assim, eu reconheço que aqui eu tô numa nova arte marcial, eu tô fazendo um novo caminho. E ele vai ser bom, porque ele é muito forte, ele é muito forte. Antes de vir, saiu até um vídeo dele lá, o JJ, que tá fazendo judô e jiu-jitsu, que ele tá fazendo com um cara, ensinando. Ele cai, sai do cara, eu vou sair aquilo, não. Nossa senhora, como é que você tira, cara? Lá em São Paulo, naquele projeto que o cara vendeu 1000 cursos online, cara, Do Jurandir? Jurandir. Isso. Com o Jurandir, cara, eu vi isso, cara. Ele é fora do comum, baby. Tá, então agora a gente tem cara que... dia. Sim, agora a gente tem o cara que fez o melhor do Brasil, o pesadíssimo do judô, ser o melhor. Que tá aqui em Franca, cara. Ele mora em Patrocínio, né? A família dele, a mãe dele, salvo engano, né? Eles são de Patrocínio, mas eles têm vínculo aqui. Eles treinam aqui. Eles treinam aqui, porque... Cara, mas assim... O Jonas ainda fica né? Transitando de um lado pro outro. Mas é uma questão de valorizar. Sim, das pessoas tirarem foto ali com o cara quando chega no local. É por isso que a gente fica repetindo, tem que ser propagandado, cara. Isso é muito importante. A primeira coisa as pessoas têm que ter eles como referência, porque são referência. Eu falei pro Matheus aqui, falei, cara, eu vi isso porque eu leio a notícia todos os dias, eu vejo, mas isso precisa ser exponencializado, cara.
Isso tem que ser mostrado, porque, volta a dizer aqui, eu reitero, a única coisa capaz de mudar a vida e essa nação nossa é esporte e educação. Sim. Esporte e educação. Você pode empreender, mas se você não tiver uma base de educação, uma filosofia esportiva, amanhã você quebrou, você entra na depressão, você nunca mais volta. Você tira por base. A gente na nossa fase de juventude, assistindo os filmes americanos a vida inteira. O que os caras fazem lá no high school, como é que fala? Aquela percepção de buscar os atletas e nas modalidades e direcionando. Os melhores têm bolsa. Nos times de futebol americano, no basquete, os coaches já identificam o moleque lá embaixo. No início já começa a produzir, isso aí é uma fábrica de atleta. Tem essa mentalidade. É uma mentalidade que tem que ser copiada. Os americanos têm muito isso aí. Ele fala muito dos Estados Unidos aqui. A todo momento ele citou, foi nos Estados Unidos, estudou, foi com o pessoal do vôlei, acompanhou e implantou. E eu acho que isso tem que ser cortado, viu, Matheus? Tem que ter um corte desse aí, em que vocês têm que gostar de ganhar. Sim. Cara, ele começou a implantar isso lá em 2013, Fulvio. Olha o que está acontecendo hoje. Não, e assim... Olha, o resultado ele vem em número. Você vê, e entre 2013 e agora 2025, teve um período que vocês ficaram fora e olha, voltou nesse curto prazo e já alcançou novamente. Mas a cultura porque já tem outra, respeito do trabalho do... Exatamente, Sim. outra. Já tinha a receita pronta, né, Matheus? Exato. Já tinha visto que tinha dado certo na primeira gestão. Falou, vamos copiar o que tem sucesso. Colocaram de novo, olha, ó. O resultado foi isso. E a massificação, a gente viu que é importante. Que dos 17 mil, você pega 400 que vão representar a cidade. Sim. Você pega 10%. De 2 mil que pratica vôlei, você tira 15 que vai lá disputar. E mostrar que esses que ficaram para trás não precisam ser diminuídos. Não, eles fazem parte do processo. Fazem parte do processo. Precisa deles. Exatamente. Como é que fala? Material humano. Sim. A gente fala isso dentro da academia. Quando algum de nós lá, a gente agora voltou com alguns atletas que se lesionam, normal. E estão se arriscando nos eventos agora para se testar e tal. Então voltou a ter essa equipe. Então quando o pessoal é campeão a academia inteira, porque todo mundo que ajudou nos treinamentos também tem teve que ter isso que ele falou, você teve que incentivar ele a gostar de ganhar de novo. Exato. O que a gente fez lá, um movimento? A gente viu que tinha atletas que poderiam ser potenciais Jonatas da vida, enfim, crescer, e a gente fez uma seletiva interna. Seletiva interna, televisionou, gravou, live, ao vivo, online. Ficou lá 60 dias criando intenção, gerando expectativa, gerando ansiedade em todos. Molecada, exato. E gerou uma ansiedade tão grande que as famílias queriam lá dentro assistir. Não, gente, vai ser transmitido ao vivo. Um negócio um negócio muito interno nosso lá, ganhou uma proporção gigantesca. Que era um produto que tinha lá dentro. Peraí, vamos colocar esse produto, vamos vender esse produto, vai ter patrocínio, o patrocinador vai pôr lá o flyer dele aqui dentro, a gente vai transmitir. Hoje tem um time de competição. Sim, gerou um baita no movimento, o pessoal. Então eles estão sempre lutando, coragem, brasileiro, paulista, a DCC, as maiores competições, tem lá 8, 20 atletas que estão encabeçando esse vão. Exato. Nem todos vão, mas desses 20 aí, 5, 10 vão lutar. Tá sempre. Todo final de semana estão lutando. Então, vão servir de exemplo os outros 100 que estão lá. É isso aí, perfeito. E aí fica a dica para vocês aí. Cara, pessoal do marketing, coloque isso em frente ao Galo Branco. Muito importante. Nós ficamos em primeiro lugar nos jogos regionais. E isso que você levantou aí, nós temos que aprender a gostar de ganhar. Cara, o prefeito na segunda-feira ele vai fazer uma recepção com os atletas do Champanhar às 5h30 para ter essa valorização também. E além disso, o bombeiro não sai com o pessoal do Franca Basquete, que é privado, com o Lucão, bombeiro. Faz isso com o pessoal, com todos os atletas, todos os esportes. Faz uma passeata, cara, é válido isso aí. Tem que movimentar o jiu-jitsu, o judô, o basquete, o futebol, todo mundo, pra gente mostrar a força que a gente tem. E outra, todo mundo vai lá, grava, tira uma foto, põe na sua rede social pra movimentar o esporte da cidade. Você vê que o tanto de criança que vai aumentar, o tanto de adeptos que vai crescer na parte disso aí. Cara, eu acho que tem que cada vez mais vai ser material humano, pra quem sabe a gente aumentar a pontuação dos jogos. Cara, eu acho que estadual, coisa maior, né? Exatamente. Acho que dá pra destacar, se tem essa cultura empregada de aprendam a gostar de ganhar, a gente tá na frente. Sim. Mas a gente já tá na frente. Eu acho que se você não falou isso pro pessoal de Ribeirão e eles estão assistindo isso agora, eu acho que isso é a cereja do bolo. Porque não é só montar uma estratégia, uma estrutura, um planejamento e seguir. O que você passou aqui, que eu tô na mesa de fisioterapia, eu tô como auxiliar técnico, eu tô como técnico, eu tô correndo todas as modalidades. A gente tem que ter sempre um passo à frente. Sempre.
entendeu? Eu não posso estar andando junto que eu possa tropeçar, mas eu estando na frente ali e olhando para todo lado o que é que está acontecendo. Portanto que os técnicos meus que não vão assistir o jogo do próximo adversário dele não estão querendo ganhar. Sim. Tem que ter um estudo para tudo, né? Analisar tudo. Sim. De 44 modalidades, a gente só não conseguiu em 2 que foi o futebol, que é uma coisa muito... E o futsal, que na região é muito forte, futsal masculino. Mas o restante, de 44, ser campeão em 20... Cara, é muito. Cara. É muito. E eu prefiro ganhar em 20 do que só em uma. É muito. Por quê, cara? Hoje o maior esporte coletivo disputado no Brasil é futebol e futsal, porque em qualquer lugar que você vai tem um campinho, tem uma quadra e todo mundo do bairro joga. E a gente não pode diminuir aquele de forma alguma. Principalmente no futebol, porque foram os meninos da Francana. E é uma coisa que você vê de um sonho, cara, que você vê no brilho dos olhos. Tá? E eu estava lá. Eu vi que não faltou garra, não faltou nada, porque os jogos são diminuídos do tempo, são 30x30, e a gente pegou um técnico, o Carlinhos, que teve aqui em Franca, que é um técnico que tá na Matonense, foi um time nivelado, e foi 1-0, um jogo jogado, que eu falei pra eles, vocês me choraram, tudo, falei, faz bem, joga pra fora. Sim, exato. Tá? E a gente falou no início, cuidado com essa jogada, vocês deram a bobeada. Mas agora não pode bobear na vida. Que sirva de lição. Talvez você aprenda mais com a derrota do que com a vitória. Muito mais. Tá? Então você tem que se levantar mais forte ainda. Sim. Porque o que eu falei, pessoal, nós perdemos jogos por 3 pontos no ano passado. A gente tem que ir mais forte agora. Porque eles pegaram nossa estratégia do ano anterior. Eles aprenderam a ganhar. E a gente, em algumas modalidades, a gente se acomodou. Teve alguns técnicos que a gente teve que dar um chacoalhão. Cara, e você vê a diferença? O Matheus começou lá atrás com 14, 15 anos no judô, foi estudando educação física, fisioterapia, fez vários cursos que eu vi no Lattes dele lá, como acupuntura, enfim. E ele tá em todas as modalidades de esporte. Sim. Então, mas todas as modalidades faz de coração, cara. Todas as modalidades de esporte, gosta muito. Existe uma estratégia diferente. No ping-pong, no xadrez, no tênis, no handball. Mesmo, né? E aí, o que aconteceu? Formou-se um gestor com a estratégia de todos os esportes, com a filosofia do tatame, exato, de campeão, de querer vencer. E, cara, na boa, você faz gestão em qualquer empresa. Faz. Demais. Sim, é o que a gente estava falando. O mercado de trabalho tá vindo buscar. Eu já tô no 4º semestre da administração. Tá mais a faculdade. Mais a faculdade. A gente tá falando... tá certo. Eu preciso levantar isso. Exatamente. E aí a gente tá falando, pessoal, de uma cidade... Mas é o segredo do sucesso, cara. A gente tá vendo, né? De uma cidade com 400 mil habitantes. Então eu não tô com uma empresa grande, Magazine Luiza, vamos pôr 28, 35 mil funcionários. Nós falando de 400 mil pessoas, 17 mil atletas. E outra, trabalhar com gestão pública, com dinheiro público, responsabilidade. Muito grande, demais. Muito. Tem que ser destinado a verba, tem que ver se está chegando, tem que acompanhar. Tem que acompanhar passo a passo. Tem que fiscalizar direitinho se está sendo usado da maneira correta. E eles estão sendo fiscalizados 24 horas. O tempo inteiro. Não tem jeito de errar. Eu estou sendo fiscalizado, eu fui agora aprovar as contas de 2023. Agora está sendo as de 2024. Auditada 2024. Então você entra no poder público... Você pode até sair, mas ele não sai de você por muito longo tempo. Ele vai te acompanhando. Então, além de tudo, você tem essa responsabilidade. Porque é um dinheiro que o mesmo cara que mora na Morada do Verde, na Vila Hípica, é o mesmo que paga o imposto também. O cara do Liporace, do aeroporto, do Brasilândia. Então, o respeito também, tá? E trazendo isso pro tatame que a gente aprendeu lá atrás. Exato. Exatamente. O saudar, o cumprimentar, o reconhecer a derrota, o cuidar, né? O cuidar. Sim, cuidar, cara. A gente tá falando do erário. E o erário, ele vem de você, meu, do Fulvio, de todo mundo que tá colocando aqui na cidade e tá sendo distribuído isso aí, cara. E assim, volto a dizer, não tem lugar melhor para se aplicar o dinheiro da população do que no esporte. Agora a gente tá fazendo avaliações lá do terceiro setor, né? São as entidades que vão prestar serviço. A gente abriu na segunda-feira os primeiros envelopes. Tinha uma ONG só que acompanhou, né? Mas a primeira coisa que o cara ficou meio assustado foi da gente fazer uma oração, independente de religião, pedindo para dar discernimento para nós. Exato, sabedoria para saber lidar com as situações que nós vamos ler ali. Sim. Que ali vai estar sendo alimentado pais de família. Ali vai ter crianças se lidando com sonhos. Futuro. E mais uma coisa que eu te falei lá dos Estados Unidos.
Se você faz o cara ganhar de esporte, gostar do esporte, você não vai ter problema lá na frente. Por quê? Aquele menino que tem dificuldade de fazer esporte, se você profissionaliza, se você quer cobrar dele ali, é aquele que vai ser o advogado, o juiz, que ele não teve oportunidade no esporte. Exato. Agora, se ele foi bem no esporte lá, ele foi agraciado, ele foi acolhido, por mais que ele não vai representar a cidade, não vai virar um profissional, não vai virar um profissional, mas quando ele for o advogado, o juiz, ele vai falar só, eu sei, eu gosto. Sim, que é o que acontece hoje com o prefeito. Sim, exatamente. Apesar das habilidades técnicas que ele tinha, mas ele sabe... Ele foi praticante de esporte. Ele viveu de esporte. Sim, exato, ele vivenciou. Cara. Isso aí o Paulo me falou lá atrás. Falou, Matheus, isso que a gente precisa empregar no Brasil. Porque talvez a gente encosta o menino lá na aula de educação física, lá na escola. Cartão sonho. E aquele menino, então eu vou só estudar. Na hora que ele tem a primeira oportunidade de ser um médico que ele poderia patrocinar ou ter uma empresa que ele poderia patrocinar, eu falei assim, eu vou mexer com isso aí não. Nunca gostaram de mim lá, nunca criar gás, eu quero criar a massificação, vem daí, os 17 mil tirado. Exatamente, fazer gostar. Cara. É uma das coisas que a gente precisa trabalhar. E é o que você falou aqui. A gente trabalha com sonhos. Você citou muito isso aqui. Então, cara... tem que ter muito cuidado, muito apreço no que vai fazer. Por mais que ele não se torne um atleta profissional... E ele tinha aquele sonho, planta ele. Não, ele vai levar pro resto da vida e vai repassar isso aí pros filhos. Com o tempo ele vai ver, pô, peraí, eu gosto de jogar bola, mas eu não sou porque futebol. A gente citou nosso amigo em comum, que é o Wagner. Sim, exatamente. Um dos empresários mais bem sucedidos hoje. Sim. Os maiores consultores da América Latina hoje. Eu lembro dele, porque eu ia de carona com o irmão dele, o Jefferson, que trabalha na secretaria, a única forma de chegar na Unifran ou era pegar o ônibus ali atrás da Unifran, nem asfaltado era. Não, é verdade. Eu subia Paulo VI sem asfalto, gente. É verdade. Tá, pra fazer um curso de química que eu vi como oportunidade. Não tinha ponte ali, era nivelado, né? A rodovia era nivelada na Unifran. Não tinha ponte. Olha esse cara. Eu lembro disso, cara. Essa é a história. Eu falo pro pessoal... Eu lembro desse menino trabalhando no supermercado. O pai dele foi meu cabeleireiro, barbeiro, até tempos atrás. Tá até hoje lá, né? Até hoje. O pai dele, acho que vendeu, alugou a casa. Até hoje o pai dele não deixa as raízes. Tá lá no espacinho dele lá que ele deixou. E ele treina com a gente hoje, o Wagner. Então se valoriza. Valoriza a sua história, sua origem. Exatamente. Você vai ter... E não deixa o sonho morrer, cara. Não. Enquanto igual a frase que passa ele pra falou, frente, né, cara. Que ela recebeu e que eu achei muito interessante. É demais essa frase. Que a Sensei Luzia falou pra ela e isso... Eu me senti muito orgulhoso da Sensei Luzia ter falado isso pra minha filha, né, que eu tenho outros 2 filhos que não quiseram fazer, o Matheus e a Eduarda. O Matheus tá com 24 e a Eduarda tá com 22. A Eduarda já pegou o caminho dela, mora sozinha, já tem a vida independente dela. E a Vitória, que eu nunca chamei ela pra ir no tatame. Foi. Ela foi. Treina, tá preocupada. A balança tá do lado da cama dela. Precisava ter tirado uma foto pra vocês. Ela tá preocupada que ela disputa agora o Inter Paulista. Olha, 12 anos, né? Mas já cria uma responsabilidade adulta. Vai fazer 12. Olha isso aí, Fulvio. Ela é sub-13. Eu fui com ela no campeonato no Corinthians, no primeiro dia que era a Copa Ginomoto, uma das maiores Copas que tem. Devia ter eram 12 áreas de tatame dentro do estádio do ginásio do Corinthians. 12 é a coisa mais linda. A primeira luta, lutou bem, mas a menina, o técnico ensinou algumas coisas que eu não teria capacidade de ensinar, que é malandragem, e eu acho que não faz parte da arte marcial. E ela caiu. No domingo era o outro campeonato do Corinthians. A hora que eu olhei a chave, 34 meninos. Eu falei, nossa, cara. Eu falei assim, muita Vitória, gente, cara. A única coisa que eu posso falar... Você dá quantas lutas mais ou menos tem que fazer? Umas e era eliminatória simples, 6 lutas faz. 6 lutas. Eu falei assim, o seu nome já não é Vitória à toa. Exato. Tá? Você já tem um histórico desse nome. Eu não consegui entrar no tatame. Não dá pra lutar com você. Não dá pra lutar por você ali, nesse momento. Você treinou, você tá treina, preparado. Você é disciplinado, preparada. Ela ganhou as 3 primeiras lutas. E muito bem. E quando perdeu, saiu de cabeça em pé, porque sabe que deu o melhor. Sim, e a vendeu outra caro, melhor. Exato. E faz parte do processo. Sim. E ela é corintiana. E a medalha era uma medalha do Corinthians. Aí a única coisa, como pai, que eu posso fazer era pedir para o pessoal. Aí ela falou, não, pai, não foi eu que ganhei, eu não quero, mas é um presente meu. E é o emblema do Corinthians mesmo. Então você vê que
isso você ensina também. Sim. Dentro da sua casa, fora dela. E lá dentro do tatame. E lá dentro do tatame. A gente faz muita importância, Fulvio. Né? Faz. A gente sabe, cara. Eu sinto orgulhoso de ver vocês quando você monta uma academia. Não é sinal de inveja. Sim, a gente saiu da faculdade sem nada. Eu montei a academia na minha casa, né? Montei um telhadinho ali há 15 anos atrás e batemos firme até hoje aí. 10 anos no prédio novo lá. A turma cresceu como nunca imaginamos que ia você aprendeu lá dentro da faculdade fez sentido hoje. Sim, mas eu justamente por causa disso aí. Deu uma profissão, né? Falei, gente, precisa cada vez mais melhorar isso aí. Como é que eu vou fazer? Se eu não tenho informação, se eu não tenho estrutura mental, como é que eu vou conseguir dar aula, passar para o pessoal aquilo que fez diferença na minha vida? Então a gente vai buscando capacitar melhor, para saber entender. E o desafio novo nosso foi a partir da criançada. E curso, academia, é investimento, não é gasto. Não é investimento. É investimento. Exato. Você está investindo no seu corpo, você está investindo na sua mente e você muda a forma, você não pode ser engessado. Não, de jeito nenhum, não pode ser. Hoje é muito dinâmico. Sim. É muito dinâmico. E rápido, cara. Eu te contei a história do meu irmão. Depois vocês olham lá, Montpetit, Brasil. O cara vai pra lá, estuda durante 10 anos, pós-doutor. Você falou do meu currículo, do meu irmão tem até vergonha. Gigante. Tá em Química, fez aqui o Unifran, estudou no Sudário Ferreira, estudou lá no Homero Alves também, saiu daqui, ralou pra caramba. Foi pra França, viu a oportunidade, saiu sem falar francês, não tinha passado aqui, passou frio. Sim. Um dia ele ligou, queria vir embora. Vou morrer de frio. Aí ele foi descobrir que na igreja dava as blusas de frio, que tava não sei o que, segurou. Foi fazer o segundo, o terceiro pós-doutorado. Eu acho que no terceiro, aí ele teve problemas com bolsa. Aí ele falou, cara, eu preciso me reinventar. Hoje ele vende produto pro brasileiro. Olha aí, cara. Exato. Ele vende pra Europa inteira. E eu me sinto saber ler a oportunidade. Mas saiu do judô também, sim. Ele é faixa roxa de judô. E você lembra que eu falei lá atrás que eu entrei no judô por causa dele? Exato. A primeira oportunidade que eu tive que dar, ele estava com 14. Eu tive que dar a primeira oportunidade pra ele. Sim. Que era aquele momento que eu acho que precisava. Eu acho que o tatame, ele disciplina a gente, cara. Aí vem os anjos na vida nossa, sim. Né? Tem que sempre valorizar, né? E hoje, se ele voltar a treinar... E a França, ela adora o judô, né? Você tá doido. É o esporte número 1 deles lá, né, cara? A França, sim, ela põe o judô no teto lá. Eles ficaram monstros, né, cara? E hoje, se ele falar que ele é faixa roxa de judô lá, ele ainda consegue aumentar ainda mais a clientela dele. Vou no tatame, treinar judô lá, fazer um network. Aí você vê que assim, ó, eu vou quando a gente for falar, porque o que eu sei do Jackson. O Jackson teve todo o auxílio do governo da França lá. Todo auxílio. Se eu não me engano, até a parte contábil. Eles deram um curso pra ele de administração. Tem um treinamento hoje que é subsidiado pelo deram tudo pra ele, tudo. Meu irmão abriu a empresa lá, realmente são bem rígidos. Da parte sanitária. Sim, agora ele passou por umas sanções lá, porque o produto dele... Do Brasil tem que vir com a nomenclatura em francês também. Traduzir. Aí ele está tentando traduzir produto. Ele vende mais de 600 produtos. Desde o suco Maguari. Tudo. Até vende tudo. Tá montando um Walmart lá na França agora. Brasil. A barra, a talha de barro, aquela antiga. Que ele sei. Ele cansa de vender aquilo lá. Você tá brincando, cara. Porque a ideia dele, Montpetit, um pedacinho do Brasil. E o que ele trabalhou? Com emoção, com sentimento, com cheiro, com sabor, com a visão. Porque você não toma um guaraná lá, você não comia uma coxinha, você não come um pastel, você não fazia um monte de coisas. Eu falei, Bruno, mas não vende isso mais no Brasil não, sou com Maguari. Fumar aqui o pessoal que lembra do pai, da mãe. Olha isso aí, cara. Vende a emoção. Exatamente. Vende a emoção. Exato. E a gente, o que você falou, hoje a gente tem que enfrentar isso como um produto. Tem que agregar. Não nada veio de graça. Ninguém chegou na faixa preta de graça. Não. Ninguém pegou dano, muito pra chegar lá. Tem todo um percurso. Apanhou muito pra chegar lá, cara. Tem toda uma dificuldade. Nossa senhora. Ninguém montou uma Blue 3 do dia pra noite. Não. Era quem conhece a história do Wagner, trabalhava na Pernambucanas, né? Trabalhava no supermercado, na Pernambucanas, foi pro banco, do banco... Cara, ele foi lá. Sim. Eu falo isso porque além de não, dá orgulho demais, né, ele cara? Ele foi falar lá, né? Com a gente, com os professores lá.
dessa parte dele. E hoje, quando eu vi ele treinando, eu falei, cara, fico mais orgulhoso ainda. Demais. Sim, tá? Quando eu iniciei a academia lá, ele foi um dos meus primeiros alunos do funcional, sempre me deu o maior apoio, sempre. E aí, cara, tem um detalhe, cara, tá vendo? Essas histórias aí, tem que ser propagada. Tem, demais, cara. Assim... O pessoal que tá junto com a gente, que auxilia, que dá essa força, né, cara? O Wagner, baita empresário em Franca, e ele gosta do esporte, ele tem, sabe, ele vê no jiu-jitsu uma melhoria pra sociedade, pra tudo quanto é coisa que a gente vai fazer. Mão de obra qualificada, né? Responsável. Exatamente. Então, hoje se eu tenho a opção de contratar, eu vejo primeiro dentro do tatame. Você treina o que você treina? Judô, jiu-jitsu? Tá bom, vamos conversar. Ele já tá na frente dos demais. E isso acontece hoje em todas as empresas. Então, o cara hoje, ele... Por mais que não seja um faixa preta, ainda mais tá treinando, tá ali dentro, ele já tem uma ideia de querer ser um campeão, de querer ganhar, de querer se graduar, de buscar algo a mais para ele. Ele já tem ali uma filosofia que tem disciplina, tem hierarquia, ele respeita. Então ele sabe se colocar em qualquer condição. Porque a arte marcial ela é isso, né? É buscar ali o confortável dentro do desconforto. Pô, você vai estar caindo lá, batendo a cabeça, levantando e continuando e lutando. O cara tá lá te finalizando, dando um mata-leão, um estrangulamento. Tá a sua cabeça, tá? E você tá continuando, tentando sair daquela situação desconfortável. E isso é em qualquer... É o que a gente tenta passar para fazer isso daí, tirar a experiência do tatame e colocar pra vida profissional, pra vida pessoal, sim. Entendeu? Então você pega saber superar os desafios, saber lidar em situações de alto estresse, né, cara? Situações de pressão, ter essa resiliência calma pra saber resolver. O Matheus aqui, que é uma empresa pública, porque é uma empresa pública e é uma gestão em conjunto de toda a secretaria, sim. Toda a diretoria, são de 17 mil atletas. Né? E eu tô falando que a gente lidar pra gente gerir 44 modalidades, eu tô lidando com 90 pessoas, cara, cabeça diferente, educação diferente. Exato. E eu tenho que vender a ideia e eles comprarem a ideia. Exatamente. Você tem que gerir porque sozinho, orçamentos diferentes, despesas diferentes, pagamentos diferentes, verbas diferentes. Ciúme, tudo. Isso, eu ia falar isso aí. Aí, às vezes, uma modalidade, às vezes, tem um recurso maior do que o outro, já cria uma... mas o ônibus daquele não tem pra nós aqui, meu professor, o meu técnico do vôlei foi meu professor na faculdade, que é o nosso Cazu. Que hoje é uma pessoa aposentada no estado, aposentada no município, não precisava estar lá. Mas ele comprou a ideia. Que ele falou assim, cara, eu preciso disso. Hoje faz parte. Minha mulher fica até brava comigo que eu tô vivendo isso. E eu falei pra ele... Se você não viver isso, não vai acontecer. Viver isso com intensidade. Sim. Porque eu vi muita gente indo lá tirar foto, muito diretor indo lá, muita coisa... Aí você escuta do outro, né? Fala, pô, vocês realmente de Franca, vocês estão vivenciando, vocês viveram isso. Né? Isso pra gente é importante quando você vai falar, as pessoas falarem isso pro seu secretário. Sim. Que a sua equipe ela foi coesa, ela ajudou isso a acontecer. Por isso que esse encontro na segunda-feira, no Champanhar, é muito importante, não somente para o prefeito. Não, é legal você falar assim, principalmente do Cazu. Não precisava mais, né, cara? Mas faz pelo amor. Faz pelo amor. Cara, sabe o que é o resultado que vai dar esse daí, né? De valorização do esporte. Eu acho que esse encontro aí tinha que ser no polo esportivo e convocar toda a cidade. A cidade inteira. O Hélio Rubens. Faz uma convocação para a população ir lá saudar esses atletas, exatamente, cara. É necessário isso aí. Sim. É válido o pessoal ir lá, ser homenageado pelo prefeito, porque é uma dádiva para a cidade, é um plantio de toda o Poder Executivo que está administrando isso aí. Sim, foi o que o Matheus falou. Às vezes esse pessoal, essas crianças, esses atletas que estão aí, às vezes nem vão se tornar profissionais, mas lá na frente... vão ser bons profissionais em outras áreas, né, cara? E aí bons advogados, bons médicos. Aquela chama que você falou no começo, Fulvio. Se a gente fizer isso, será que não vão? Será que a gente não vai estimular ainda mais? Sim, eu acho que sim. Se a gente não... Porque às vezes as pessoas que não teve a informação ou o acesso falam, pô, cara, os caras conseguiram. Pô, eu também tenho chance. Será que a gente não vai conseguir um incentivo de mais empresas para... Eu acredito que sim. Ele tá dormindo numa cama já melhor, que antigamente dormia nas escolas, né? Tudo isso aí gera uma... Exato, isso aí. Agora, vamos pôr esses atletas para dormir em um hotel, a delegação de Franca, são 400 um alojamento, atletas, uma estrutura até melhor. Isso o resultado vai ser muito maior, eu acredito. Exato, cara. Então, da condição melhoria, né? Eu conversei isso com o Zezinho ano passado. Ano passado, tava com o Zezinho que hoje é auxiliar do Elinho.
Sim. Tá. Estudava lá com nós na faculdade lá. Isso. Né? Forte, a gente jogou basquete profissional. Sim. Nós estávamos em Araçatuba, Jogos da Juventude. Final da NBB. O Zezinho lá comigo. O Zezinho, nossa, Matheus. E nós ia jogar a semifinal e a final no outro dia. Ou domingo, ou terceiro. Cara. E o jogo 6 horas da tarde. Olhei na cara dele e falei assim, cara, Deus me ilumina aqui. Veio na minha cabeça, falei assim, se fosse eu. Fiquei o tempo inteiro como auxiliar do cara. A hora da cereja do bolo, será que... O que eu gostaria que fizesse comigo? Falei, Zé, vamos ligar lá, vamos ver se a gente muda esse jogo um pouquinho, 1 hora mais cedo, não sei o quê. Não deu outra. Acabou o jogo, nós já pôs o Zezinho dentro do carro. Veio aqui, fez a final da NBB. No outro dia cedo, 5 horas da manhã, nós de novo. Pra fazer às 9 horas a final na Araçatuba. Olha isso, olha a logística. E hoje Araçatuba não é aqui do lado, não é longe, hein? E hoje quem que ele é? Auxiliar. Ele é auxiliar. Do cara que mais ganha campeonato no Brasil. Sim. Então, daqui a pouco vai ser o técnico, porque o outro vai almejar algo mais que a gente conhece. Lógico. E a gente foi meu aluno também, não vou dar. Sim, verdade. Eles estudaram junto, né? Sim. Então, Matheus, tem que ter ascensão, tem que ter. Ele colocou o Kivólio, essa aí eu preciso lembrar. Nossa, é verdade. Eu falei pra ele, colocou o Kivólio, veio até quase perto do joelho. Eu falei pra ele, pode tirar o Kivólio. Precisa fazer a prova de Kivólio. Ai, cara. Você já tá lembrando disso. Cara, que nem esse fato do Zezinho, você tem que ter essa sucessão, a gente tem que preparar. Porque e a hora que o Elinho for pra seleção brasileira, quem vai ficar ali? Sim. Não pode ficar no limbo. O Nilton, que era o lugar do Zezinho, que sempre cuidou das equipes de base, hoje também tá fazendo parte do banco. Exatamente. Tem que ter essa sucessão, cara. Tem. Isso é importante. Histórico, sucessão, respeito exato, pelo outro é receita de sucesso, né, Matheus? É receita de sucesso. Igual o Cazu tá preparando. O Fabrício lá, né, que não é de Franca, mas ele adotou Franca, que fez faculdade aqui, acabou ficando. Cara, ele chegou, falou, Matheus, eu preciso trabalhar, porque minha esposa veio pra cá, tal. Falei, cara, então eu tenho um lugar lá, tem um lugar, tem um Bolsa Atleta assim, você se inscreve no vôlei. Falei, cara, não no vôlei. Falei, cara, o cara vai te ensinar. Entra, depois você vai evoluir. Hoje eu posso deixar ele na quadra sozinho. Ele já evoluiu, porque já foi uma pessoa que acreditou. E o mais emocionante de tudo isso é o seguinte, né? Na segunda-feira, o pessoal do vôlei reunido, o Cazu bate nas minhas costas e fala assim, tô aqui por causa de você também. Exato, você escutar isso, de gratidão, não tem preço, sim, não tem valor. Sim. Não tem valor. Tá? Então, uma coisa que se hoje eu não estiver aqui mais, é uma coisa que eu levei, ficou. O seu nome ficou. Sim. Marcado. Eu falo isso muito pro Gustavo também, Matheus, muito. Hoje eu me considero muito bem sucedido. Por tudo aquilo que eu me propus a fazer e eu conquistei, eu sou muito bem sucedido, tô contente. Tenho o mesmo pensamento que o seu. Tô feliz pra caramba, porque a diferença que a gente faz na vida das pessoas é muito grande. O feedback que a gente recebe depois das mães, tá falando, e você fala, não, né? Será que... Aí você vai remeter lá atrás quando você era criança, a gente nunca imaginou que fosse chegar a ponto de fazer alguma coisa diferente na vida das pessoas, né? Será que esse menino que exigiu que o pai abrisse a porta primeiro pra mãe pra ele entrar no carro, o que ele não fez na vida dele? Ele tá fazendo hoje. Tá fazendo hoje. Ele tá abrindo a porta hoje. Exato. Pra esposa dele, vai abrir pra mãe. Então, cara, isso foi plantado lá atrás. Nós estamos falando aí de 1995, 93, enfim. Quando eu achava que o mundo ia acabar em 2000. Sim, eu zerava tudo, dar o bug do milênio nos computadores, travar tudo, então, né? Cara, eu acho que o trabalho que vocês plantaram lá atrás está sendo colhido. Muito bem colhido, nós temos bons frutos. Sim, só tem a crescer cada vez mais, cara. Não porque, tem assim, como contestar, porque eu acredito que agora... número contra fato não é argumento. E com todas essas vitórias que Franca está tendo, eu acredito que mais empresas vão se solidarizar com essa ideia e continuar a incentivar... Mais detalhe, tem que ser divulgado. Sim. Tem que ser divulgado. Atleta CD em Franca. Nós temos 4 atletas que recebem bolsa do governo federal. Nós temos a Cibele, que é atleta do atletismo. A Cibele tá com 40 e poucos anos, Armando Célio, mas ela tem, mesmo estando no Master, ela tem a 6ª marca do país. Mas você pega o Davi do ciclismo, o menino tá em 2º lugar no ranking nacional. Saiu de onde?
Do aeroporto, cara. Pedala que é um. Não desfazendo, gente. Sim. Não. A gente quer falar, na verdade, a dificuldade que essas pessoas que moram nesses bairros mais periferia. Quanto uma peça de bicicleta? Exato, cara. Cara, hoje uma bicicleta pro Elite andar, pro Galáctica andar lá, o Classe A no Brasil, vai gastar R$250 mil uma bicicleta Speed. E aí a gente pega um menino que tá tentando crescer, que veio do aeroporto, trabalha em loja de bicicleta. E fazendo miséria com aquilo que ele tem na mão, né? Você imagina. Começou a andar de Caloi 10, Sim. Caloi 10, cara. E foi crescendo, evoluindo. Ainda falta muito incentivo, não só da prefeitura, porque ele tem um incentivo da prefeitura. Sim. Ele é atleta da prefeitura, disputou os regionais. Sim, mas eu digo incentivo do setor privado. Exatamente. O setor público ele não tem condição total de dar conta. O setor privado tem que ajudar, cara. Existe lei de incentivo ao esporte, as empresas conseguem destinar parte do seu imposto de renda aí para atletas. Sim. Então falta a gente também divulgar isso. Eu também acho daí, exato. Né? Não pode nem jogar muito na conta das empresas, né? Não. Falta divulgação. Falta alguém lá divulgar, apresentar. Eu sou com todo respeito ao basquete, todo respeito ao futebol, mas aqui também tem judô, tem jiu-jitsu. Exato, perfeito, Matheus. O professor Valdir. Sim, exato, cara. E assim, uma história de dedicação à vida, né, arte marcial. Por que nós montamos essa mesa aqui, cara? Eu sou um cara que eu falei pra todos vocês, eu não vivo do esporte. Só que eu pratiquei esporte a minha vida inteira. Então, se eu evoluir, eu tenho que crescer e trazer mais informações pro esporte. Sim. Então, se eu sei, a lei de incentivo ao esporte, cara, eu me coloco nesse papel de ter que divulgar isso pra sociedade, pra ela ver que, gente, em vez da gente pôr dinheiro aqui só na cultura, vamos pôr um pouquinho aqui no esporte? Também tem a mesma lei, a Lei Rouanet, que tem a lei de incentivo ao esporte. O mesmo incentivo que tem pro artista, pro ator, pro compositor, pro músico, tem pro atleta. Vamos olhar pro atleta? Porque o atleta, cara, ele também pode mudar esse país nosso. Sim, cara, você tá doido, uma vida de sacrifício. O atleta tem uma vida de sacrifício. Ele vai ser o juiz, ele vai ser o advogado, ele vai ser o médico, ele vai ser o padeiro que vai fazer seu pão lá também. Sim. Então, cara, assim, a gente tem 4 faculdades de Direito em Franca, 4 ou 5, tem Unifran, tem FDF, tem Unesp e tem umas outras novas aí. Tem Anhanguera, exatamente. Cara, quantas pessoas que formam em Direito que têm acesso a essa lei de incentivo ao esporte? Cara, vamos pegar todo mundo e vamos começar a propagar isso. Não podemos depender só do setor privado, só do setor público, depende de nós. Sim. Iniciativa da população mesmo, da sociedade, né? Exato. Então essa mesa ela foi montada para isso, para divulgar, para mostrar que é possível chegar em locais mais longe, que é possível ter gestão. E essa mesa não é só de pessoas do judô, do jiu-jitsu, de faixa preta, é para todos. Então eu volto a dizer, pessoal, mandem mensagem para nós. Vocês estão convidados a participar. Muito feliz de ter participado, de ter batido esse papo com vocês. Show, cara. A gente que agradece a oportunidade. Você ter feito essa lembrança que você se emocionou e eu muito, cara. Eu também, cara. Isso aí marca a vida da gente mesmo. Marca demais. Assim, ó. E poder agradecer o prefeito Alexandre, agradecer o Beto Sati, que lá atrás viu que eu tinha capacidade. E eu fui presidente da FIAC, ele foi meu diretor administrativo, agora inverteu. E ter esse reconhecimento de todo mundo, né? Na Câmara, quando um vereador fala, uma frase que fala, essa semana o Tite falou, agradeceu, tá? E que eles possam fazer mais, que eles possam olhar de uma forma mais ampla para isso. Cara, eu acho que, além deles, nós podemos fazer mais. Eu tirei o print do jornal e compartilhei isso. Então, eu já fiz, eu acho que, cara, todo mundo de Franca, os industriais, os comerciantes gostam de esporte. Então, cara, nós ficamos em primeiro, vamos divulgar isso, vamos propagar isso é mérito deles lá. Isso é mérito da gestão, da diretoria, do Matheus. Podemos ser muito mais, podemos alcançar números maiores até. Exato, né? Cara, porque isso está sendo plantado desde 2013, nós estamos em 2025 e eu levantei essa informação... atrás também. Exato. Eu levantei essa informação agora em 2025, peraí. Por quê? Precisa ser melhor divulgado isso. Se eu divulgo uma nova UPA, se eu divulgo um novo recapeamento, se eu divulgo qualquer coisa nova do Poder Executivo, o esporte também faz parte do Poder Executivo. Essa pasta tem que ser divulgada. Menos UPA e mais ginásio. Exatamente. E opa! Em vez de remediar lá, vamos fazer a prevenção, né? Vamos prevenir. Prevenção. Hoje eu olho eu faço meus meninos a melhor idade. Convido vocês para assistir. Acima de 60, hoje puxaram um pouquinho. A saúde daquele pessoal, nós temos atleta, tem uma senhora que dança para nós, ela tem 90 anos. Olha isso aí. Ela foi campeã dos Jogos Regionais nos Jogos da Melhor Idade.
Que foi 90 anos. 90 anos. Não, Jogos da melhor idade, a mulher não toma um remédio, ela faz esporte. Mas assim, ó, na própria faculdade, no determinado período lá, a gente fazia aquelas análises, principalmente antigamente era ginástica laboral nas empresas, né? Isso é resultado, é número. O tanto que melhorava a produtividade da empresa, menos falta de trabalho, menos idas ao médico. Por quê? Por causa do exercício, cara. Então, atividade física, ou tanto que é importante isso aí, o que o Matheus falou, menos UPA, mais ginásio. Cara, isso é legal, essa frase. Legal mesmo, viu, Matheus? Já pega um corte aí, Matheus, é isso aí. Cara, e assim, a gente só tem a te agradecer, cara, é uma honra pra nós. É verdade, Matheus, muito, cara, muito feliz. É uma honra mesmo pra cidade de Franca, sim, isso. Então, é um privilégio que nós temos aqui. Além de antigamente a gente falava do Maurício Sandoval, que trouxe o saneamento básico, né, exato, cara? Exato. Hoje a gente tá tendo uma alavancagem do esporte. Então isso é graças a vocês, tá? Graças a toda a gestão de vocês aí. E, pessoal, que não tem nada de partido político, não de puxação de saco, não. É número. Exatamente. Tem que exaltar o bom trabalho que está sendo feito. É isso que é importante, valorizar. Isso é fato. E vantagem para nós, faixa preta em duas modalidades, duas artes marciais. Então, mais um ponto para nós aí. Desculpa os demais modalidades. Desculpa o Ribeirão Preto, viu? Mais uma vez, só para lembrar. Exatamente. E com todo carinho e respeito, mas nós estamos na frente de vocês. E, Matheus, cara, obrigado, cara. Deixa uma palavra para todos que estão nos escutando aí, uma mensagem de motivação, porque a gente escutou várias aqui, sim, né, cara? Sim, verdade. Essa do gostem, aprendam a gostar de ganhar, vai ficar pro resto da vida aqui, vai ficar nessa mesa, a gente vai passar isso para frente, porque é isso que a gente sempre aprendeu. Exato, perfeito. Essa filosofia que eu cresci. Então, por isso que a gente criou empresa, criou escritórios, alavancou, cresceu, porque foi com essa filosofia, exatamente, buscou estudar. E eu sou grato a você, sou grato ao Fúvio. Eu gostaria de citar um nome aqui que me graduou no judô, que me elevou, que é o Sr. Sensei Dalton Romeu. Assim, depois daquela etapa eu voltei a treinar judô, eu já tinha 8 anos, não era mais 3. E aí era com ele. O Dalton é uma lenda, né? Exatamente. Então, ele é pequenininho, mas ele é uma lenda. Exatamente. Então, Dalton, obrigado aí também. Da luta, o pessoal do esporte, gente. Exatamente. Tem que acreditar. Faz parte da história da arte marcial de Franca, né? Acredita naquele menino, olha nos olhos deles, vê o brilho, se sinta valorizado também. Eu falo isso pelo professor Valdir, eu adoro ele, cara. O André, o Marcos no Karatê. Assim, ó, a gente faz diferença na vida das pessoas. Só que você precisa acreditar também que você faz e que você pode ser melhor a cada dia, a cada minuto, a cada segundo. Não importa como você vai medir isso, mas seja melhor. Seja melhor. Seja 0,1, mas seja medido em centímetro, em litro, no que for. Tá? E hoje, muito grato mesmo. Bicho, nós que agradecemos, cara. Nós que agradecemos, a só a parte da emoção que ficou gravada na minha cabeça, eu acho que vai ser aquele momento que quando a gente vai se desligar do mundo, que eu vou lembrar, que vai passar na minha cabeça, foi isso. O brilho do seu olho, de olhar assim, cara, e ver que eu fiz parte disso. Sim, tá? É isso aí. E eu agradeço de coração, um momento muito especial na minha vida mesmo. Cara, foi esse momento aqui, esse bate-papo aqui com vocês. Eu que agradeço, cara. Tá. E, Fuvão, faça às vezes aí, cara. Queria agradecer o Matheus, cara, por tudo, desde a época da faculdade, desde a época do início do jiu-jitsu aqui em Franca. Mandar um abraço pro Beto Saad também, meu professor na Unifran, todo o pessoal que me ajudou lá na graduação em Educação Física. E pegando um pouco do que o Matheus disse aqui a respeito de buscar cada vez mais melhoria, conhecimento, informação. Dia 23 agora desse mês, estamos trazendo o professor Múzio de Anjos, o número 1 em arbitragem no Brasil, sabe tudo de atualizações, de regras de jiu-jitsu, aqueles que querem se enfrentar aí nos eventos ou querem melhorar a sua didática nas aulas, compareçam, procurem nós, entre em contato com a gente. Vale a pena demais, sabe? Oportunidade única. Aí, né, exato. Convidado nosso. Exato. Você e a secretaria. Nos procurem, vocês têm as cadeiras da frente lá, porque é válido para vocês. Demais, também. Isso é importante. Então, qualquer capacitação, peraí, a Prefeitura de Franca está conosco. Exatamente. Aqui na figura do Matheus. A gente já conseguiu lá fazer, já na própria FDF, né? Tá? Um abraço pro pessoal da FDF, tá dando essa oportunidade para nós aí, é só para engrandecer cada vez mais aquilo que a gente já faz todo dia, viu? É isso aí, Então, assim, cara... Esse bate-papo aqui para nós hoje foi excelente. Top, isso mesmo. A nível de gestão pública, eu acho que foi a maior gestão que a gente trouxe aqui. Sim. 17 mil atletas, é o que eu levo de número. Sim. Então, 400 mil habitantes, primeiro lugar nos regionais. E não tem o que falar.
simples. É isso aí. Muito obrigado. Vocês chegaram no ápice da região, então que nós evoluímos mais ainda para chegar no ápice do estado, Sim. Quem sabe no ápice do nacional aí. Não é impossível, né? E que seja de exemplo para os outros setores da nossa sociedade, cidade de Franca também, das cidades aqui da região, né? Que tem melhoria, tem como melhorar isso daí. Exato. Entendeu? Tem boas pessoas na gestão pública que dá para fazer a diferença, viu? Isso é muito importante. Eu acho válido também, o prefeito Alexandre sempre nos recebeu, a gente estende o convite para ele sentar aqui também. Sim. Depende da sua agenda, mas claro, o seu convite claro, será um prazer. Será um prazer falar contigo e obrigado. Obrigado, Sensei. Obrigado, mestre. Tamo junto. Até a próxima, galera. Um abraço, pessoal.